Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que estava acompanhando o Redação Meu Timão, com o Becker, com o Vitão, com o André, rapaziada trocando uma ideia, falando muito sobre o Coringão. Tô aqui ao lado do Cascão. Tamo junto. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. E aí, Tamo Cascão, junto. beleza? Boa noite, irmão. Na verdade, boa noite. Tô meio sem vontade de tocar o hino, porque o Corinthians tá meio mal das pernas, viu? Mas faz tempo já isso, né, velho? Tá difícil, viu, cara? É que o Neto é um cara extremamente otimista, por isso que o hino nunca foi tão tocado. Aliás, o Corinthians devia fazer um busto pro Neto, muito mais do além dos todos os gols e da história que ele fez. Cara, nunca se tocou tanto o hino do Corinthians, que nem, né, do Donos da Bola. Nosso convidado, grande Samir, esteve lá. Samir, Tocamos o hino, eu velho. não lembro se a gente tocou o hino. Tocamos, acho que sim. Porque o Fernandinho, porque quando você foi era o Fernando Fernandes, o Neto tava de folga viajando. Mas, enfim, acho que a gente em algum momento deve ter tocado. Boa noite, Samir. Seja muito bem-vindo. Obrigado por colar aqui no Alambrado. Agora, com a gente, parceiro. agora em definitivo. como a estrela principal, né? Que é isso, hein? Boa noite, Fabrício, Cascão, né? O pessoal que nos acompanha no Alambrado, no site também no canal do Meu Timão. Estamos à disposição aí, né? Pra gente falar muito de Coringão, com certeza. Tem dias decisivos pela frente, né, o Timão? Show de bola. E Ó, hoje, inclusive, a gente Não, só pode- queria manda fazer aí, um manda aí, parênteses Cascão. e agradecer Mestre Cuca Burger, Opa. nosso parceiro. Estamos aqui com os lanches do Mestre Cuca, a galera vai comer depois aqui. Então, o Cuca, que é nosso parceiro aqui no Alambrado, ele mandou uns lanches, inclusive, pro Samir aqui também. Então, depois, porque não dá pra comer. Tem gente que come nos podcasts aí, toma uns goró violento. Eu tô meio devagarzinho, né? Em Você outros tá sem tempos eu canjibrina? tomava. Você tava na uns- canjibrina. Não tava? O quê? É só vir um gordinho já aparece já aí o lanche, Sanduba, né? tem Não, sanduíche, temos tem- dois gordinhos Como é que chama aqui. esse do meio? Três, né? Como é que chama esse do meio aí? Esse aqui, Que é aquele sanduba- o Cuca falou pra mim, mas eu Que é não aquele lembro. maior, é um sanduba maior. Não, e só completando aqui, ó, a galera que pediu o lanche do Cuca, entra lá no Mestre _ Cuca _ Burger no Instagram e falar que viu aqui no Alambrado Alvinegro, tem 15% de desconto nos lanches do Mestre Cuca, beleza? Então é nóis, galera, arrebenta lá que os lanches dele é fera. E ele também tem a lanchonete dele, a sede dele, é um lugar maravilhoso, vale a pena Que não- visitar. Show de bola. E a gente está recebendo o Samir aqui hoje. O Samir, que é do café do setorista, e trouxe aqui uma maleta, Casca. Uma maletinha. Essa Essa maletinha maleta- aí meu pai tinha. Só que Perigosa, meu pai né? tinha uns gibi do Snoopy aí. Meu pai é falecido, meu pai faleceu Seu na última Aloysio, grande seu sexta-feira. Aloysio. Um beijo pra você aí no céu. Graças a meu pai que eu virei corintiano. aí Eu o tenho Samir muito trouxe orgulho essa disso. maleta aí, ó. Posso sacar aqui Nossa, pode, por o favor. armamento? Mostra aqui. O O armamento? que é? É pistola? Ah, meu irmão, ó. Ó, Primeiro tem o cafezão, aquele que eu levei pra vocês lá do Rei do Café, o top. É teu patrocinador lá também. Meu Rei do patrocinador. Esse aqui era um café que antigamente ia só pra fora. Agora a gente, né, tá podendo apreciar esse cafezão top aqui. Caraca, eu gosto de café. E é o meu. seguinte, hein? Nós vamos fazer o aí? café ao vivo e vocês vão me ajudar. Quero ver quem vai moer o café dos dois aí, ó. Tem Pô, eu tem nunca moí moedor. café na minha vida, Vai eu vou moer fazer. então a primeira vez. Trouxe a jarrinha ó, também. jarra, Olha. o moedor. Ó, aqui, ó, biquinho de ganso pra, né, todo marrento pra fazer o café. Da hora, mano. Olha, é um kit do barista. é Esse isso? aqui são métodos de preparo. Isso aqui, fazer propaganda pra marca, né? A Carita nem é meu patrocinador, mas é top, né? Tem também a Rario V60. Que é assim, ó, o café, quanto mais rápido ele passar, mais doce ele fica. Ah, tem essa? Então, por exemplo, você pega aqueles. Às vezes a gente tem uns métodos mais tradicionais, só tem aqueles furinhos pequenininhos, né? Aí demora pra passar. Aí o café fica mais amargo. Olha aqui, ó. Esse aqui já desce tem aqueles, voando. Mas tem aqueles não sabia disso, coador? não. Oi? Eu não entendo, é coador? É Ó. aqui, ó. Aqui, ó. Coador, né? Não, tem os filtros, né? Você Filtro. diz. Ó, Desculpa, Esse aqui mas eu é- não sou esse especialista. aqui é um também filtro. Esse aqui, ó. esse é um filtro também, ó. Aqui. É um filtro da. Caraca. Esse é o da Calita, ó. Que é um filtro. É um filtro especial. Pra ela, entendeu? E esse daqui é pra Rario V60, que é Mas um me método. fiz uns exames aí, endoscopia, eu fiquei meio... Não, fique em paz. Fiquei com gastrite, mas o seu café top não dá gastrite. Não, fique em paz que eu já tive tudo isso aí, já fiz todos esses exames, já sou especialista Samir nos Café. exames todos. Gordinho que não tem gastrite também, meu. Ó, xícara aqui, uma pra mim, tá? Opa! Uma aqui pro nosso querido Fabrício. Opa, Pode olha. segurar aí. E você pode segurar que não esquenta a mão. Cascão. Boa, Ó, Olha. e é o seguinte, hein? Vou também
pro nosso querido Vitinho Cachorrão ali que tá nos bastidores, que vai trazer água pra nós, então tem que... Café pro Vitinho Pro também, Vitinho lógico. também, que pô. ele vai fazer a Vai tomar um correria. café no ar com nós aqui. Vitinho, Vitinho. Ele vai fazer a correria, é muito malandro, né? O cara O Vitinho, jornalista. que é quem manda aqui no meu timão. Tá mandando mais que o Danilo, inclusive. Pô, show de bola, Samir. Então, enquanto você organiza todo o rolê aqui do café, que vai ser da hora, você vai poder sentir o cheirinho do café. Não, vou durante abrir a aqui, live. vocês já vão já... Café, da cheiro hora, do café é Já vão demais. sentir o drama já no... Quando abrir aqui, ó. Mas vamos lá. Enquanto o Samir Enquanto ele organiza, prepara. assim, o Corinthians tem amanhã um jogo, ainda mais agora há pouco acabou Vasco 5. Eu senti esse senti o cheiro. do café. Cheiro maravilhoso. Acabou agora Nossa. Vasco 5, Curitiba 0. Eu tava até. Meu Deus do céu. Olha aí, Sabe Fabrício. que me lembra muito o cheiro de café? Por incrível que pareça, aeroporto. Top, né? Aeroporto, você dá uns E é rolê no café aeroporto. de verdade, aquele cara. Aqui, cheiro. ó, não é aqueles cafezinhos. Não é esses café moído vagabundo que os caras vendem aí por Aí, Vitinho, R$1,99. sente o cheiro aí nos bastidores aí, ó. Café fera, meu garoto. Que pensa que é café vagabundo. Esse aqui é o café do rei do café. Lá do rei do café. Especial. Fine Roasted Coffee. Irmão, desde, Eu tô 1900, demais. desde, Voando, mil- Cascão. desde 1912. Eu aprendi muito a tomar café com eles lá. É. Muito com Pô, se eu eles. for lá, será que eles me dão uma aula de café também? Não, tem lá curso. Eu participei de campeonato de barista, né? Eu me formei barista, né? Porque o jornalista, na verdade, eu aprendi a tomar café por causa da nossa profissão Eu também. de louco. Você vai lá no CT, os caras te servem o quê? Uma água e um café. Né? Hoje nem tem mais, né? O Não treinador. tem mais aquele sanduba, tem aqueles misto frio, vagabundo. Dependendo do O treinador. Guaraná quente e o misto frio. Dependendo do treinador e as polêmicas, a gente ficava com medo se não tava batizado. É brincadeira. Não, brincadeira nada, deve batizar sim. O café é muito aquele jornalista, pô, o cara com sono. Eu trabalhava em 2 lugares, eu trabalhava na Record e na Bandeirantes. Foi aí que comecei a tomar café. Não, Então. você tá com sono até hoje, vai. É, isso é verdade. Não, vou falar, sem café não dá pra Não sobreviver dá, na não profissão, dá. E eu não não, tomei irmão. café hoje, como eu fiz mudança hoje. Puta, então foi aquele dia pesado. Ó, aqui, ó, pessoal entender, o moedor, eu vou ligar, vou pôr a moagem certa aqui pra gente fazer o O nosso Ricardo preparo. tá falando pra você levar um café, o Ricardo, aqui nosso parceiro no Alambrado, falando pra você levar um café desse pro Renato Augusto que ele tá precisando. Que o Renato tá meio devagar mesmo, o Renato tá precisando de uns café lá pra dar um gás nele, porque o último jogo eu tava lá na arena, cara, ele foi bem abaixo do que ele pode render, né? Aliás, o Renato tá jogando bem abaixo do que ele pode render e tá jogando pouco, inclusive. O William Caetano de Oliveira, não vou botar tua mensagem aqui não. Quase que eu li, velho. Quase eu li, mano. Quase, não li. Cuidado. Não li. Exato, tem uns caras perigosos, né, velho? Ah, é. Não lê. Ele perguntou alguma coisa sobre coador. É, já sei. Eu já não caio mais porque tô ligado que como o meu canal é sobre o café também, né? Então eles fazem muito Essas isso daí lá. piadinhas de café, você tá esperto. Já tá Aqui, ó, batida Luiz já. Fernando Garrido dos Santos. Um abraço pra você, Luiz Fernando. Lembrando, você que tá aqui no meu timão, sou o Fabrício Boston, aqui com o Cascão, top pino do Corinthians Tamo aí, junto, Cascão. misturado. A gente gera conteúdo aqui pro meu timão e a gente tem o nosso canal também, o Alambrado Alvinegro. Aqui na descrição da nossa resenha tem o link do Alambrado, você clica pra seguir a gente lá também. Pode mandar aí, Samir, explica aí. Não, vocês Agora eu vou moer. vocês vão moer o café. Porque eu nunca O moí Cascão café falou, aqui, ó. segurou com uma mão aqui e a outra. Cuidado pra não... Aí, manda ver. Pode levantar assim, ó, Cascão. Melhor assim, ó. Assim, aí, é. Pô, que da hora. Você vai Tem ver... amigo meu que faz isso aqui Você com vai outra saber a coisa. hora que acabou. Tem amigo meu que faz isso aqui com outro tipo de material. Meio proibido, mas café, eu prefiro café. Ó, o Luiz Fernando Garrido dizendo assim, eu fico feliz em ter acompanhado o Samir no canal dele. Samir deu o nome da arena, cravou o Renato Augusto, cravou a queda do Silvinho, cravou o William, Roger Guedes, parabéns. Galera, te dando os parabéns. Você aqui. sabe que o nome da arena teve uma polêmica lá com o Neto? O pessoal gosta de me queimar lá. É porque é o seguinte, o Neto falou que estava vendido os name rights, só que ele não deu o nome. Depois que o Neto falou que estava vendido, né? Porque há uma... O pessoal fala, foi o Samir, foi o Neto. O Neto falou que estava vendido os name rights, você acompanhou bem, né, Cascão? Só que depois disso, começaram a dar um monte de barrigada. Inventar um monte de Jeep, lembra os nomes aí, Eu ouvi Vitão? falar dessa, agora você falando, eu lembro dessa polêmica. Você lembra? Tentaram te queimar, você Tentaram nunca me falou mal do Neto. Não. Aí foi Amazon, Magalu. Magalu que tava bombando era esse Aí o que Magalu. acontece? Depois que o Neto falou que estava vendido, começaram todo mundo a tentar Agora, descobrir a quando empresa. Quando fica molinho é porque foi. Aí foi, já era. Ah, garotinho. É, profissional. Pô, que isso. Aí o que aconteceu, Fabrício? Eu fui lá, eu não dei nenhum nome. O primeiro que eu fui lá, dei em primeira mão, ninguém tinha ouvido falar ainda, Neoquímica Arena, quando eu estava como setorista do UOL, né? Hoje eu tô como colunista lá. E aí foi quando eu dei essa cravada aí que o pessoal comenta, entendeu? Então teve uma parceria aí, eu, o Neto e depois eu na sequência.
E você tem a relação no UOL lá? Há quanto tempo você trabalha no UOL ou pro UOL? Ó, no UOL, cara, em 2011 eu fui pro UOL, acho que 2012. Eu comecei a carreira lá em Santos, na Rádio Atlântica, Jornal Diário do Litoral. Aí depois fui pro... Eu era rádio, né? Eu era rádio, repórter de campo, comentarista de rádio. E aí a necessidade foi me levando pro texto. Ó, tem uma vaguinha aqui no Portal Terra. Aí eu segurei essa vaguinha, comecei a escrever os textos no Terra. Depois peguei uma fase maravilhosa do IG. Eu fui pelo IG. Pelo IG eu viajei pro Japão, Colômbia, Uruguai, Paraguai. Fiz várias viagens pelo... Era aquele começo do IG com o cachorrinho ainda? Não, não era. Era uma retomada que o IG teve, contratou vários setoristas assim, que eles achavam interessante que cobriam Mas os era clubes aquele na prédio época. ali embaixo na Avenida Nações Unidas? Eu nem chegava a ir lá, ô Cascão. Eu cobri o Santos na época, né, que eu trabalhava no IG. E aí, inclusive, eu fui cobrir o Mundial lá, Barcelona e Santos, a vitória do Barcelona 2011. foi pelo portal IG em 2011. Ó, que legal. E aí, em janeiro de 2012, eu entro no UOL. Fiquei 10 anos. Só que, cobrindo já o Santos já há uns 13 anos, aceitei o desafio de cobrir o Coringão. Aí o time do coração, aquela coisa toda, mexeu. Eu já não tava com a idade, não era jovenzão não, assim, pra Jovenzão que nem o Vitinho. igual o Vitinho, assim, pra assumir o setorismo do Corinthians, né, velho? Que vocês sabem que é pesado. Trash. Isso foi acho que em Tem que 2000. aguentar muita mala, né? Aí eu aceitei, né? Eu morei aqui, morei em Santo André há muitos anos. Aí fui morar em Santos, né? Negociei para continuar morando em Santos, mesmo cobrindo o Corinthians, porque eu gostei muito da cidade. É bom lá, né? E aí comecei a cobrir o Corinthians. Foi essa época aí da Neoquímica, tudo, né? Dessa informação. Só que eu não aguentava mais. Veio a pandemia, 2020, já eram 15 anos já de setorista. Aí eu falei pro meu chefe lá, pro Vini, falei, Vini, não tô E aguentando o Vini mais é não. gente boa. Gente finíssima. Tivemos Vini problema Mesquita. com outro chefe lá, o anterior. Mas enfim, já passou. Acho que hoje ele é chefão lá, inclusive. E o... Tem aqui, ó. E o... Porque nós trabalhamos lá na época que o Neto teve o Tinha um Papo blog lá, Reto né? com o Neto. Tinha o blog, tinha um programa na TV UOL. Então, na época do blog do Neto eu já estava lá. Eu fiquei 10 anos no UOL como setorista. Aí pedi para sair, o que eu fiz foi uma coisa assim, pela fé, né? Eu sou uma pessoa que creio muito em Deus e minha filha tinha acabado de nascer. Eu tinha sofrido uma trombose na pandemia, quase fui embora, quase embarquei. Em 2019? E quem ajudou a salvar minha vida, que Deus usou, esteve aqui. Foi o Dr. Jorge Calil. Grande Calil. Na pandemia, eu tive dores na perna e eu fui 2 vezes no hospital, diagnosticaram como contratura muscular. No auge da pandemia, abril de 2020. E aí eu chamei o Dr. Calil, falei, Dr. Calil... Lá no Corinthians você chamou ele? Não, pelo telefone, era a pandemia, abril de 2020 era o auge, ninguém saía de casa. Mas seu contato com ele era pelo Corinthians? Não, era ali. pelo Corinthians, que ela era diretora, a gente fez uma amizade. Aí eu falei, Dr. Calil, eu tô com uma dor aqui, ele falou, manda uma foto da sua perna. Pelo telefone ele falou assim, ó, você tá com trombose, início de embolia pulmonar, que eu tava tossindo que nem um louco, e você vai ter que fazer o seguinte, antes de ir pro hospital, tomar uma injeção na barriga, um Glexane, xareto, tudo. Glexane. Aí tinha uma enfermeira lá da igreja, o Cláudio, que tá aí, que é da Placar, também me acompanhou, porque minha esposa tava grávida de 8 meses, e eu nem me despedi da minha esposa. Ele que me acompanhou no hospital, pegou Covid, porque eu não sabia que eu tava com Covid, eu fui com uma dor Você na passou perna. pros parceiros também. Não, e quando. Foi passando. Aí cheguei lá, falaram que era contratura muscular de novo. Eu falei, não, mas eu conheço um médico, tal. Nem meti marra, que era médico, porque o Dr. Calil já operou o Tite 2 vezes, né? Acho que é de varizes, né? De varizes. O Tite operou de varizes, inclusive, um pouco tempo atrás aí. Eu falei, ó, ele disse que eu preciso fazer um Doppler e tal, enfim, resumindo a história, 2020, Doppler. eu fiquei internado, quase embarquei. Né? Tava sério mesmo. Não, sério, uma perna, né, eu tive a trombose, a Covid, quase fui embora, e aí, um milagre, aí 4 dias, eu recebi alta no dia do meu aniversário, olha só, no dia do meu aniversário eu recebi alta, e 4 dias depois eu voltei no mesmo hospital para ver minha filha nascer. Saí de cadeiras de roda do hospital, 4 dias depois, o mesmo hospital, as enfermeiras fizeram uma festa, era o auge da pandemia. E aí, nesse período, eu falei, ó, não dá mais, eu vou parar. Aí parei para abrir o canal. Assim, você estava se sentindo desgastado também. Desgastado, eu não vou aguentar mais. O setorismo é pesado, não é o UOL. O setorismo é pesado para qualquer empresa, qualquer veículo de comunicação.
E... Você não tem também horário, né? Às vezes treina de manhã, treina à Nossa, tarde. Você não consegue. Setorista, assim, né? Pelo menos na minha época que eu peguei, eu saía com a minha esposa, tem que levar a mochila no carro, que se acontecer alguma coisa, você tem que escrever uma matéria, entendeu? Você não tem... Se acontecer alguma coisa de noite, vão te chamar, de dia, então é correria. E eu falei, não tô mais nessa pegada. Aí fiz tudo... Aí eu falei, vou abrir um canal falando de café e Que é todas uma as informações que paixão eu sua. tenho. Quais as informações que eu tinha? Era setorista do Corinthians, tinha nas fontes do Corinthians, comecei a dar mais Corinthians. E o canal, incrivelmente assim, foi coisa de Deus mesmo, bombou. Em um ano chegou a 100 mil inscritos. E tem muita gente aqui. E aí Samir, voltei pro UOL como colunista, Fabrício, depois. E ó, o Vitor Trindade contribuindo com R$2 aqui no Superchat. Super. Não, vai, continua. Samir Fofinho da Fiel, conta uma piada. Tem Samito. Os caras te chamam de Samito. O Vladimir Abrahami, que é, Cara, que é nosso membro. Eu passo vergonha, Fabrício, porque eu venho como repórter aqui, e os pessoal que me segue fica pedindo piada, velho. E as minhas piadas são fracas, velho. Não sei se vocês vão rir. O Entendeu? Vladimir Abrahami, que é nosso membro do Alambrado Raiz, mande um abraço exclusivo aos corintianos de Taubaté. Um abraço, Vladimir. Grande Ronaldo, Taubaté. também é membro nosso lá do Alambrado Raiz. Boa noite, cheguei atrasado, levou o café aí, Samir. Tá fazendo café, vai Fixa vir lá, água Rodrigão, quentinha por aqui já. favor. E falando em quentinha, Samir, Boa. tem muita gente perguntando aqui o seguinte: se o Corinthians perder do Botafogo amanhã, o Luxemburgo cai seco? É a pergunta que o Fernando Pedro tá fazendo aqui, ó. Pergunta de O milhões. cheiro né? de café tá Maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu... contra na última rodada, na segunda-feira... Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, isso. Eu cravei que ele não caía. Eu fui meio na contramão, né, de todo mundo. Uma fonte me disse que não cairia. Só se realmente fosse uma goleada, algo desse tipo. Muita gente apostando que uma derrota cairia. As fontes não me atualizaram em relação muito ao Botafogo, mas eu vou seguir essa linha. Eu acho muito difícil ele cair contra o Botafogo. Se empatar, permanece. Mesmo uma derrota, eu não, líder do campeonato. não é nenhuma informação essa, é mais uma um opinião com tudo aquilo que a gente já sabe nos bastidores. Só se realmente for um negócio muito feio, né? Se fosse uma goleada. Aí eu acredito Mas que quanto o Grêmio, se o Corinthians perder, saísse aquele pênalti que todo mundo falou, que na ele verdade não ia cair, Cascão. não cairia. Não cairia. Né? Pelo menos o que me passaram é que ele não ia cair. Os caras estão tentando segurar para a Sul-Americana, né? Pra ver qual vai ser. Mas na sua opinião, você acha que o Corinthians tá certo em manter o Lucha ou ele deveria ter tomado outra atitude, principalmente agora na pausa da data FIFA, de repente, já buscado? O que você acha? Qual a tua 10 opinião? dias de paralisação podia ter já. Cara, se a gente for buscar lá atrás, né, Fabrício? Para mim não tinha nem que ter trazido, né? Sim. Porque... Já começa por aí, né? por exemplo, você pega o América Mineiro que quis o Lucha, o Juventude quis o Lucha. Ninguém quis o Lucha. Ninguém Juventude quis contratou o Thiago Carpini. Por que o Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, do Brasil, tinha que pegar o Lucha, sendo que ninguém queria? Ninguém quer. Então, assim, eu não contrataria o Lucha. O Duílio não queria o Lucha. Acho que vocês já sabem disso. Vocês são bem informados, né? Também sabem dessa situação. O Paulo Garcia foi lá, fez o pedido. Eles não gostam do trabalho do Lucha até hoje. Teve a parada agora. O Vitinho já trouxe... Tá chegando água quente. Puta, já. vamos- Tá chegando água quente. Cuidado pra não queimar a Vitinho, mão, cuidado. hein? Cuidado, rapaz, Vitinho. olha, enquanto o Vitinho tá entrando, ó, segue a gente no Alambrado Alvinegro. Tem um link aqui pra você. Primeira Olha coisa, lá. quando for fazer um café, tem que escaldar o filtro, tá? Não é jogar o café e depois jogar água. Primeiro dá uma mas Tem que dar uma calma. chuchada dá no. uma chuchada. no Só que filtro. agora eu vou ter que... Ó, o Abre a maleta. Lucas Fernando fala, Cascão aquele, eu imagino, não é o da turma da Mônica, né? Sou eu mesmo, Olha lá, jogou ali. dos donos da bola. Vou dispensar essa água porque é a água que fica com um gostinho de papel, Fabrício, entendeu? É muita categoria, meu. Não, aqui não, peraí. Já tô... Joga aqui. Ó, nosso outro- Pode jogar aí? Joga aqui. Outro membro do Alambrado aqui, o grande Ronaldo Pronto. Estirbolo. Você é fera. Ele é da Praia, mora na Praia Grande, Ronaldo. Manda. Tá pedindo pro Samir, manda uma exclusiva aí. Agora, ó, eu vou fazer o café no olho porque eu trouxe toda a maleta, esqueci o principal de um barista, que é a balança. Se os baristas estiverem me assistindo, vão falar que eu sou um Não, homem. mas vai no olhômetro que a gente confia em você. Fica No sossegado. olhômetro eu vou ficar com mais moral ainda. Pô, Deixa eu falar, você já faz no tomou olhômetro. café? Você que é um cara especialista, tomou café a vida inteira. Eu sempre defendo que tudo com vodka fica bom. Café com vodka fica bom? Cara, eu não bebo, né? Mas Nunca o bebeu? pessoal... Não, já bebi muito. Já. Mas você nunca tomou café com vodka. O meu passado, assim, é meio... Meu passado me condena. Me condena, né? Não vale nem muito a pena a gente falar.
Mas o pessoal mistura café com tudo. Eu tomo café, por exemplo, tem um expresso tônica, que eu tomo café com tônica. Tem um com uísque que é bom, e é mesmo. Os caras misturam café com tudo. Tem um drink com café que é top. Ó, Pô, verdade. vamos ver se eu consigo agora sem a balança. Pô, style muita categoria, esse hein? bully. Pra quem não manja, isso é um bully pra Wesley, mim. um É abraço bully pra que você, fala? Fabrício da Fiel, tamo junto. Tá, vamos ver aqui se a aguinha tá quente. Aí, ó. É bully que fala Isso aqui é isso uma aí? pré-infusão para soltar tudo que o café tem de melhor. É agora, aí nessa primeira infusão. É um bolinho com bico de ganso, né? Porque Pô, aí você tem um bonito. controle da saída da água, entendeu, Cascão? Que sai pouquinho. É, porque senão você joga daquele... Porque assim, o pessoal faz café tudo errado, irmão. Joga um monte, né? Não, o cara joga o café... Primeiro, eu sou esse cara aí. você coloca o pó aqui, você jogou o café e virou as costas... caiu o café, caiu só no meio, ficou em volta, você não aproveitou Você o perdeu café, o café. e depois você vira e deixa secar. Deixou secar, você pode pegar o café mais caro que tiver. Se você deixar pingar no final, sabe quando o brasileiro não faz isso? Deixa pingar e sai andando em volta? É. Não, começou a pingadeira, ali traz o amargor pro café. Você tem que tirar já. Pingou, você já desperdiça. Tira o filtro e aí está pronto o café. Porque a pingadeira vai deixar o café amargo, pode ser o melhor café do mundo. E o William Caetano contribuiu com R$10,90 aqui com o meu timão e com o Alambrado. Pedi para você seguir a gente também, se inscrever no Alambrado Alvinegro e se tornar um membro raiz. Samito, todo mundo erra, mas o do William se supera. Dá até letra isso aqui, meu. Deu um rap lá, velho. Os caras são fogo, os caras me comprometem. Teve um rap que fizeram lá do Todo Mundo William? Erra, mas o do William se supera. Por isso você falou que dá... É rap, né? Samir 013, monstro demais. Rodrigo Rocha. A gente tá com quase 1.300 pessoas aqui. Todo mundo, a gente tá esperando o café do Samir. Mas a gente estava dizendo aqui, falou que, enfim, não deveria nem ter contratado o Luxemburgo, né? Eu também tenho a mesma opinião. Já perguntamos se... Desculpa, Fabrício, até na hora do negócio do café, né? Durante a data FIFA, me falaram que a qualidade dos treinos, né? Alguns jogadores criticaram. Não só jogadores. Só que... né, a própria diretoria também Não não só tem... jogadores, direção. Diretoria também, não tem muito o que fazer, entendeu? Mas não tem muito o que fazer? Porque o Mano Menezes está dando sopa aí. Sim. Desempregado. Mas será que o Mano ia aceitar entrar agora? Por que não? Já planejando pro ano que vem, por que não? Mas se for o Augusto, não, né? Até tem essa história do Augusto. Lembra que você veio com a informação... É o seguinte, a situação... Não, mas explica primeiro, o Samir, só explicando. O Samir foi no Donos da Bola, a gente repercutiu bastante, inclusive isso nas mídias sociais do programa, lá na Band. O Samir foi no Donos da Bola e deu a informação de que o Mano Menezes agradaria as duas chapas, né? Tanto o André Luiz quanto o Augusto Melo. Mas o que acontece? Eu falei E o o seguinte... Augusto desmentiu, né? Eu conversei com ele sobre isso. Por quê? Até porque os perfis também, eles arrebentam com a gente hoje em dia. Você fala uma coisa, eles potencializam e te arrebentam. Porque eu falei que o Mano agrada, o nome do Mano agrada os dois lados, como, por exemplo, o Vojvoda é um nome que agrada ao Augusto. Só que lá, o que eu cravei que vai ser o nome dos caras foi da situação. Na situação, eu falei, o nome da situação é Mano Menezes. Eu já perguntei até do Titidão, é Mano Menezes o nome da situação se ganhar o André Negão. E o nome do Mano pro Augusto, eu falei que agrada. Porque agrada, ele pode falar o que for. Ele já falou para pessoas, né, que estão ao redor dele, pessoas importantes que vão ajudá-lo. Ele falou que o nome do Mano agrada, que o nome do... Ó, o café já tá pronto, hein? Que o nome do Vojvoda agrada, mas o nome do Augusto é o Tite. O nome do Augusto é o Tite. Não, o nome de todo mundo é o Tite. Tem que ver se ele quer, né? Mas da situação eles preferem o Mano. Prefere o Mano que o Tite? Preferem o Mano. Mas tem muita gente diz que o Flamengo tá namorando o Tite. Vamos tomar o cafezinho Vamos do tomar Samir aqui, vai. Vamos lá. Que é isso, hein, velho? Esse cafezinho top desse, cara, não quer nem saber de Tite, de Mano. E aí, pra adoçar, é agosto mesmo? Como é que funciona esse negócio? Adoçar, Cascão, aí é um insulto pro barista, entendeu? Não pode. Não, aí não pode. Café é café. Café verdadeiro é esse aí, irmão. Então- Nós vamos ter que fazer outro, Vitinho. Põe a medida certinha de 3, ó. Vitinho, tu manda uma água lá pra nós, a gente já faz outro aqui, eu já faço pra ti, cara, tá? Sim. Não, eu dou esse aqui pra você, depois você traz um pra mim aí. Não, vou pegar esse aqui pra dar um... Tintim. Tintim de café. Sim. Se eu falasse que eu demais, hein? gostaria de tomar com vodka, eu estaria te insultando também? Não, isso aí, café o pessoal mistura com... O eu café não é gosto. bom. Nossa senhora, hein?
Esse café realmente é diferenciado. Café né? bom você não pode Vitinho, colocar açúcar, né? você Café pode jogar ruim. fora pra mim, ó. Café ruim tem Tá. que colocar um pouquinho de açúcar, E né? trazer aguinha quente Rapaziada de que novo. tá assistindo a gente aqui no meu timão, na Alambrado Alvinegro. Um papelzinho O toalha café ali. do Samir é palhaçada e pedir pra você se inscrever também no Alambrado Alvinegro, hein? Você tá mandando pergunta, ó. Ficou top, hein? 1.500 pessoas online. Traz o filtro e a Pedir, aguinha tá quente. fixado aí, ó, o nosso canal. Inscreva-se no Alambrado Alvinegro. Ajuda a gente aí. traz ele seu Quebra papel. esse galho pra nós. Sei que são todos fãs do Samir, do canal Café Ó, do o Setorista. Ronaldo tá sugerindo aqui, ó, o Ronaldo, ó, Cascão. Manda um Vai Corinthians no brinde. Vamos brindar e mandar um Vai Corinthians, né, Ronaldo? O que você pediu vai. aqui, ó? Vai, Vai, Corinthians. Corinthians, mano. Nossa, Porra. isso aí. Boa ideia, Ronaldo. Eu gostei da ideia, meu. Então, assim, tá confuso essa situação do técnico, né? Então, por exemplo, situação Mano, resumindo é isso, situação Mano, oposição Tite, só que o Tite já tá tendo conversa do Gilmar Veloz com o Flamengo. E tá mesmo, né, E esse aí papo eles aí. vão ter que pensar em outro nome se ganharem, claro. Mas é chato falar do que eles pensam, sabe por quê? Porque política, se você fala uma coisa que o cara pensa, o outro lado já acha que você está puxando para aquele lado, o outro acha que você está puxando para aquele. E eles têm medo. Por exemplo, eu falei que o nome do Mano agrada ao Augusto, porque ele já falou isso para as pessoas, ele já ficou aterrorizado, porque o nome da situação é do Mano. Então ele não quer ser diferente. Ele não quer ser Do comparado. Augusto Melo, você chegou a falar com ele? Falei. Depois que você participou do Donos da Bola, e como é que foi a conversa? Não, a conversa foi. Com ele eu não falei, né? Falei com pessoas ali em volta. Ah, mas o Augusto é um cara bem acessível, sendo bem sincero assim. Eu queria saber como é que foi esse bastidor, que vocês conversaram, qual que foi a resenha? Não, porque Sobrou um cafezinho. É, aqui. um cafezinho. Se Então, eu- porque na se eu verdade, morder- resumindo, ele sabe que o Pronto, Mano mordi. é só questão de agradar mesmo. Eles não vão fazer proposta pro Mano, que o Mano é o nome da situação, e acabou. E tá tudo certo, vida que segue. E o Luxemburgo não vai ficar com nenhum dos dois, foi que eu cravei lá, né, o Cascão? Foi. Duas coisas que eu cravei lá nos Donos da Bola quando eu fui lá. Aí sim cravar. Que o Luxemburgo não ficaria em 2024, independente de... Não fica. Não fica, acabou. Isso aí é... Pode ganhar a Isso Sul-Americana. aí vocês podem chegar em me sexto no cobrar que eu Brasileirão. pago café à vontade pra vocês. Esquece, pode ganhar a Sul-Americana que ele não fica em 2024. E outra coisa que eu falei lá é que o Renato Augusto vai renovar por 1 ano. Verdade. Mas tem aquela situação do... Muito se diz do contrato de produtividade. Não. A gente Vai perguntou. renovar o contrato Eu não por um tenho ano. detalhes do contrato, mas eu sei que é 1 ano. E vai renovar com essa diretoria aqui. Então o Renato Augusto fica 1 ano no Corinthians e o Lucha sai em 2024. O que, vamos ser sinceros, é completamente antiético, na minha visão, os caras renovar. O Renato é um cara que ganha um salário bom, enfim, vai renovar, vai ter um aumento. O cara tem mais 2 meses de mandato e vai renovar um contrato. Isso é totalmente antiético, né? O cara tem que esperar pelo menos decidir a eleição. A eleição é dia 25 de novembro. Ganhou a eleição? Se o André Luiz ganhar a eleição, Aqui é o Duílio, que é o André. é tudo a mesma coisa. Se o André Luiz ganhar a eleição, aí faz sentido o Duílio renovar o contrato do Renato. Agora, renovar antes da eleição é uma sacanagem, porque de repente o Augusto não quer renovar o contrato do Renato, quer fazer por produtividade. Aí o próximo presidente que tem que decidir o que é melhor para Mas o clube. vocês acham que, por exemplo, o Duílio não pode tomar nenhuma atitude pensando nas eleições, ou ele pode... O que vocês acham sobre Agora é isso? contigo. Não, minha opinião, eu acho sobre a situação atual, cara, eu tenho visto jogos do Corinthians, cara, tá catastrófico, cara. Totalmente desorganizado, bagunçado. O Corinthians tomou 4 gols na arena, cara, é doído. Pra mim, eu faria. Primeira vez na história que eles tomam 4 gols na arena. Eu faria um contrato, Tá certo aqui, né, Sérgio? é que contrato mínimo, eu não sei se é só de jogador ou com treinador também. Faz um contrato de 3 meses ali com o Mano. Tem que ver se ele vai aceitar. E pra acertar a casa ali, meu. Ou faz ou põe um auxílio. Cara, não dá pra ficar nesse. Então, mas aí vai nesse mesmo ponto que você Não aguento mais o da Luxemburgo. renovação do Renato Augusto, que o Duílio de repente não pode fazer isso porque ele não sabe quem vai ser o presidente do Corinthians. Então, em tese, também ele não poderia mandar o Luxemburgo embora pra não trazer ninguém. Vai que o Augusto Melo não quer. Não, mas tô falando, de repente, um contrato curto com algum cara aí, já com uma renovação. Eu acho automática. o seguinte, Cascão, eu acho que eles ficam com o Lucha até vai ficar. até o desfecho da Sul-Americana. E se por acaso o Corinthians não for campeão da Sul-Americana, eles vão terminar o ano com o interino. Não eu vão acredito. ficar. Eu também acho. Mas é opinião, tá? Bateu Isso. aqui, ó. Ó, Mas Já era. tá, já fechou. era. Mas eu também acho isso.
eles vão segurar o Lucha até a conclusão da Sul-Americana. Porque já era para cair por agora. Se o Corinthians... Por isso que o Samir está tão confiante nessa informação que ele fica mesmo se perder, a não ser que tome uma agulhada do Botafogo, né? Mas vamos supor 1-0 o Botafogo. Os caras não vão mandar o Luxemburgo embora ainda na semifinal da Sul-Americana. O grande problema é você manter o Luxemburgo, aí o Corinthians passa do Fortaleza, centraliza todas as forças na Sul-Americana, passa do Fortaleza e vai abandonando o brasileiro, como já está acontecendo. Aí o bicho vai pegar. E você é um cara, o Fabrício é um cara que sempre defendeu, eu defendia título, né? Eu fiquei nessa da Sul-Americana por causa de título, mas, cara, é um risco totalmente iminente o rebaixamento do Campeonato Vocês viram Brasileiro. o Vasco aí, antes do programa começar. Já meteu 5x1 no Curitiba. Melhorou e melhorou muito. O Santos conseguiu Santos ganhou do Bahia. Conseguiu vencer o Bahia, que pra mim foi um resultado totalmente surpreendente. Fora da curva. Apesar que o Marcelo Fernandes eu conheço bem, ele foi técnico do Sub-23 do Corinthians, né? Foi auxiliar no Sub-23 do Corinthians. Ele é bom treinador. Ele faz bem o feijão com arroz, foi campeão paulista em 2015. Então, assim, é perigoso também pro Corinthians. O Vitinho quer tomar um café. Agora vai sair do Vitinho, meu irmão. O Samir, aí, embalando numa outra questão, que essa foi um golaço aqui também, nossa, do Alambrado, foi a gente que levantou em primeira mão a questão do Maziotti, do Luxemburgo, da treta dos dois. A gente recebeu a informação, a gente apurou, inclusive, dentro do clube, enfim. E a gente trouxe a informação de que o Maziotti e o Luxemburgo estavam tretando por causa do Renato Augusto. Isso já, o Luxemburgo até já admitiu isso. Admitiu isso não é segredo para ninguém. Não admitiu depois na coletiva, quando a gente trouxe a informação e, enfim, isso tudo aconteceu. Esse fato do Maziotti e do Luxemburgo, essa batida de frente. O Maziotti é um cara que tem muito, não é poder, mas ele é muito respeitado dentro do clube por tudo que ele fez na época do Ronaldo, tudo que ele trouxe para o Corinthians. E ele é um baita no profissional também, é um cara muito respeitado. Você acha que isso também contribuiu, ou já era, o Luxemburgo já não tinha tanto moral assim, contribuiu pra galera chegar e falar assim, olha, chega de luxo ano que vem. Isso aí também teve um peso. Em resumo, o Maziotti tem mais moral que o Lucha no Corinthians. Muito mais, o Cascão. A diretoria ficou... Né? O que me falaram é o seguinte, eles reconheceram que deram muito poder pro Maziotti, só que eles entendem que nessa treta aí... Só para dar um... Nessa treta, valeu, Cascão, nessa treta o Maziotti tem razão. Então, na treta que todo mundo ficou sabendo dessa confusão, Luxemburgo, Maziotti e Renato Augusto, a diretoria ficou do lado do Maziotti. Então, se queimou um pouco mais o Vanderlei. E olha, em outros tempos, o Luxemburgo, que sempre foi um cara extremamente centralizador em tudo que fazia, né? Ele era meio manager, né? Em outros tempos ele não ia admitir isso jamais, né? Então, e o Luxemburgo, quando era manager, que todo mundo dizia, só que o trabalho dele sempre foi muito bom. Então, sempre até quando? Até 2003 no Cruzeiro, tô falando lá atrás mesmo. 2004 foi o último campeão brasileiro no Santos. Lá atrás mente mesmo, como diria o poeta. Ele deveria ter o mesmo comportamento que ele tem hoje, só que dava resultado. Só que o time jogava bem, só que todo mundo, que nem você falou no começo, todo mundo queria o Luxemburgo. Mas você está falando de quase 20 anos atrás. Não, só que eu tô ponderando isso. Essa autoridade que ele tinha, o Fabrício, que o Cascão está citando, era uma autoridade técnica. Isso que ele não tem dizendo. mais. Exatamente. Ele chegava ele mexia dava certo. Ele chegava no Corinthians, afastou o Ronaldo Goleiro. Ele chegou no Santos, afastou o Fábio Costa. O Neto também. Ele afastou o Neto também. Ele chegava a meter na marra. Hoje ele não tem mais essa autoridade técnica. O respeito era por quem ele era. Hoje fica difícil para ele se impor nesse sentido. Tanto que a gente vê ele dar bronca na molecada, mas nos veteranos ele não chega junto. E o Corinthians tem agora um jogo contra o Fortaleza, esses 2 jogos de ida e volta. E, cara, a única perspectiva que eu vejo de uma possível classificação do Corinthians é na base da camisa, não? Porque, assim, time por time, chega a ser, com todo o respeito ao Fortaleza, a torcida do Fortaleza, mas a própria torcida do Fortaleza sabe que história por história não dá nem para largada Corinthians e Fortaleza. Só que hoje é o contrário. Tecnicamente falando, não dá nem para largada Corinthians e Fortaleza. Olha o ponto que o Corinthians está. Com um elenco desse,
Qual elenco é melhor, do Corinthians ou do Fortaleza? Ó, vou dar pro Vitinho lá e vou parar de fazer café, senão a gente não... Vou ficar atrapalhando. Senão a gente não mas tá dorme na hora. hoje, é isso? Tem isso também. Porque o café, a cafeína... O Vitinho, um cachorro que tá voando na apresentação. Ô, Samir, a cafeína, eu ouvi falar, você pode me dizer se é verdade, que é ideal tomar café até umas 4 da tarde, porque senão você não dorme à noite. Isso é conversa Eu fiável? vi isso O aí. negócio é ser feliz, ô vamos Cascão. tomar mais um cafezinho. O Dá negócio é só um ser feliz, cheirinho, irmão. cadê? Só um cheirinho. Não, Divide meu e do não, Fabrício. aqui tem menos cafeína do que aquele... O seguinte, Cascão, é o café bomba, irmão. Esses cafés misturados que tem palha, tem pau, tudo que você imagina. Bosta de vaca. Tudo, irmão, tudo. Esse aí, se tu tomar, tu tá morto. Esse aqui, tu vai dormir de boa. Pus até um grãozinho de café pra dar um... Ó, são quase 1.700 pessoas na nossa live aqui, Cascão. Boa, Então aproveitar a enorme audiência que o grande Samir O Samir tem moral com a traz galera pra gente aqui. ó, convidar você para você se inscrever e seguir a gente também no Alambrado Alvinegro. Nós estamos aqui no meu timão, eu sou o Fabrício, tô com o Cascão aqui. Ó, o Ricardo Fellow falou, Toca se eu o hino do tomar Corinthians café aí, a essa Cascão. hora, eu passo a noite em claro. Ô, Ricardo, é que você toma café ruim, velho. E segue a gente lá no Alambrado Alvinegro, tá? Se inscreva e você pode se tornar também um Alambrado Raiz. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp aqui, a gente trocou uma ideia antes do Alambrado com o Vladimir. Rapaziada que tá aqui, ó, o Ronaldo, o Vladimir, Claudinei José, ó, o Vladimir Abrahami tá aqui com a gente. Rapaziada toda que é membro do nosso Alambrado Raiz. Convidar você também para ser um membro do nosso Alambrado Raiz. Eu tava dizendo que Corinthians e Fortaleza chega a ser bizarro a distância que hoje o Corinthians está do Fortaleza, técnica. Muito por conta do técnico que o Fortaleza tem. Não e do... só isso. Você ia falar do presidente, né? Também, o presidente do Fortaleza, Eduardo Paz, que ele chama. Qual é o nome do presidente do Fortaleza? Marcelo Paz. Marcelo Paz. Esse cara foi no Donos da Bola. Cara. Eu conheci ele pessoalmente. Esse cara realmente é diferenciado, viu, o presidente do... Por isso que eu falo, enquanto tem uns caras que são... E digo mais, ele é um cara ele tem salário para ser presidente do Fortaleza. Que é o certo, né? Que é o certo. Entendeu? Ele- Porque você fica imaginando os presidentes que abdicam, né? Enfim, negam a própria vida. Negam a vida, não ganham salário, mas estão no clube há 15 anos. Vive do quê? De vento, pô? Como é que paga as contas? Como é que... Aí eu te pergunto, como é que dirigentes como André Negão, Roberto de Andrade, todos esses caras da Renovação e Transparência ganham o seu sustento se os caras estão lá no Corinthians 24 horas por dia? Como é que ganha? Como é que paga as contas? Como é que paga a luz? O Andrés, eu sei que tem as empresas da família, né? Tem? O Roberto de Andrade trabalhou naquele negócio Não de... trabalha mais na Nova. Não trabalha de carro. mais, Faz né? tempo. O Andrés Inclusive tem um processo contra ele aí. Agora, o do Willian eu não sei também o que ele faz da vida ou fazia. Não sei, realmente. Então, pois é. E aí, só voltando ali, e aí Corinthians e Fortaleza. O favoritismo é todo do Fortaleza, né? Dessa Sul-Americana. Eu acho assim, Uma vergonha, né? no confronto para mim, o Fortaleza é o favorito. Na arena, acho que o Corinthians tem que ser o favorito, né? O Fortaleza costuma dar, às vezes, umas pipocadas lá. Né? E se bem que esse... Cantilho, né? Mas esse jogo agora aí que teve 2-1, que o Fortaleza fez o gol no finalzinho, também não foi nada disso, Fortaleza, né? Vamos ser sinceros, né? Primeiro tempo foi horripilante. O Corinthians achou o gol com o Pedro. Não. Perderam um pênalti ainda. Tá, mas o Fortaleza também não é nenhum bicho-papão. Não sei se eles estavam com o time titular deles também. Então não foi nada disso. O Corinthians poupou alguns jogadores nesse jogo aí. Sim. Então, eu não lembro, acho que o Renato Augusto não jogou, o Fagner não jogou. Então, calma lá também. Eu acho que é bem possível. O Corinthians tem a camisa infinitamente mais pesada que a do Fortaleza. Então, se conseguir fazer o resultado bem na próxima terça-feira e dar uma perspectiva pro jogo de volta. Porque, assim, o Corinthians fora de casa é terrível. Eu acho que vai valer realmente isso daí, a camisa. Por quê? Se o Fortaleza impor o futebol que eles gostam, eles matam o jogo, eles vencem na arena. Se marcar alto o Corinthians, do jeito que a situação tá feia... Agora, se o Fortaleza respeitar, e pode respeitar, a chance é grande de respeitar, Neoquímica Arena lotada. Aquela atmosfera ali. O Fortaleza muda a maneira de jogar, marca num bloco médio, um pouquinho atrás da linha da bola, é a chance do Corinthians vencer o primeiro jogo e lá, no jogo de volta, o Fortaleza, tentar segurar. O Timothy aqui tá lembrando uma coisa. Ontem o Fortaleza tomou o sufoco do São Paulo reserva. Ganhou o jogo, mas tomou o sufoco do São Paulo reserva. Então eu só tô falando assim, eles são favoritos? São pela várzea que tá o Corinthians. Mas o Corinthians tem condição de classificar, pô. Camisa é foda. Fala a verdade pra você, desde 2017, a camisa do... 2018, 17...
A camisa do Corinthians tá jogando sozinha aí, nesses últimos anos aí. Não, 17 Faz uns 4 anos que a camisa tá jogando 17, sozinha. Ele fez um bom trabalho e tal. Você acompanhou muito por morar em Santos e por cobrir muito o Santos ali também. Não pegou especificamente esse jogador que eu vou citar, que é o Lucas Veríssimo. Eu peguei Você ele. cobriu um pouquinho ali, né? Joga muito. Que baita zagueiro. Ó, eu acho que o Lucas Veríssimo talvez tenha sido o único, Ele é formado se não o na maior base do ponto Santos alto da mesmo. diretoria do Ó, o Corinthians. Lucas Veríssimo, o Klaus tá até aqui nos bastidores, ele costuma lembrar pra turma, né? O Samir sempre falava dele. Ele estreou no jogo do Santos, eu sei porque como eu era setorista, num amistoso Santos e Benfica, que era por causa do Léo, lateral esquerdo. Na Vila Belmiro ele fez 2 pênaltis, o Lucas Veríssimo. E ali ele deu uma queimada, ele foi foi ele, né, Klaus, que fez os 2 pênaltis, né? Aí ele foi pro Santos B, que era o Sub-23 deles lá. Sub-23 que tinha cara de 35 anos, 40, era uma loucura. Ah, mas o do Corinthians tinha essas vergonhas também. Aí o Lucas Veríssimo, quando teve as primeiras atuações no time, eu participava do Esporte por Esporte, que é um programa de grande audiência lá na Baixada, eu falava, joga muito esse cara, vivia bancando, esse cara tem que ser titular. Depois ele engrenou, ele joga muito, posicionamento, jogo no alto, velocidade, saída de bola. Cara, ó, eu vou falar um negócio aqui absurdo, hein, velho, vocês vão ficar loucos comigo. Se você falar assim pra mim, Lucas Veríssimo ou Marquinhos da seleção, Ah, não, mas eu fico com o Lucas Veríssimo. Eu também. Marquinhos pra mim é zagueiro de videogame, irmão. Eu também acho, cara. O Marquinhos, você parar, eu vou cornetar O mesmo. pessoal fica louco comigo quando eu falo mal, quando eu falo Mas eu acho o não Lucas acho Veríssimo um baita jogador também. Exato. Não, mas vou falar, o Marquinhos, cara, cara, ele é o picão aí, jogou as goleadas. Eu lembro aquele jogo do PSG com o Barcelona, que tomou um couro do Barcelona, que tinha feito 4-0, depois tomou de 6. Era o Marquinhos, zagueiro. Marquinhos e Thiago Silva são 2 puta zagueiro cagão. Só vou Verdade ponderar é uma essa. coisa só. Não tô falando que ele é ruim, tá? Não, Tô lógico. falando que eu prefiro o Lucas E o Veríssimo. Lucas Veríssimo ainda não eu também teve. não acho O Lucas ruim, Veríssimo mas ainda não é- teve como adversários os adversários que o Marquinhos teve. Teve pouco no Benfica porque ele se machucou, né? A única ponderação que eu faço é essa. E acho também, eu perguntei do Lucas Veríssimo, até para saber se de repente, qual que é a situação do Lucas Veríssimo com o Corinthians. Ele veio Emprestado. por empréstimo É. e vai embora. Ele Não, vai ficar no não Corinthians. tem valor fixado, não tem. A situação é complicada por causa disso, porque antes do Corinthians contratar o Lucas Veríssimo, o Corinthians havia feito uma tentativa e o Benfica só vendia, não queria emprestar. E o Benfica pediu 10 milhões de euros. Então, assim, você vê que a gente dá moleza aqui, os caras não. Não tem essa. O cara lá sem jogar, operado, 10 milhões de euros. E aí agora o Corinthians valoriza o Lucas Veríssimo, quanto que os caras vão pedir? Eu não sei. O Corinthians só conseguiu um empréstimo porque era o empresário do Luan. E no né? Corinthians, com 2 tubaínas, um misto quente, leva o cara. Leva embora. Então, foi isso, né? O Lucas Veríssimo chegou porque o mesmo empresário do Luan, né? Sim, e foi na mesma época, né? Desenrolaram as duas questões contratuais. Impressionante. Foi mais ou menos pegaram a verba do Luan e botaram no Lucas O Veríssimo. Pitombeira, tá tentando lembrar o nome. Que o Neto chama carinhosamente de Pitangueiras. E Ele o- não sabe falar o nome do cara. E aí eles trazem o Veríssimo, até estranhamente, porque para mim já não precisava mais do Veríssimo, porque aí. E eu ficava no canal, como eu acompanhava o Veríssimo no Santos, eu ficava no meu canal, o pessoal vai lembrar, um ano falando, o Lucas Veríssimo podia contratar. Chegou um momento que eu não queria mais, porque o Murilo acabou engrenando. Engrenando. Aí você tinha o Murilo, Caetano. você tinha o Caetano lá para reserva, aquela coisa Bruno toda. Mendes ali. O Bruno Mendes, porque a prioridade não é que eu não queria mais um zagueiro, é que o Corinthians, a prioridade do Corinthians, que é a maior barbaridade, a maior blasfêmia da gestão do Ilho, 3 anos o cara tá completando, não ter contratado um lateral de verdade, meu irmão. Então assim, não tinha que contratar o Lucas Veríssimo, tinha que contratar lembrando que Direito eu tô ou falando esquerdo, que tá o falando? Murilo tá lá. O Murilo tá lá, você não tinha que contratar o Veríssimo, você tinha que contratar um lateral esquerdo. Hoje tem que contratar os dois, né? Porque o Fagner também. Não, pelo amor de Deus, Tem Samir. vários Hoje tem que laterais contratar um esquerdos. time inteiro. Sabe o que eu fico me perguntando, Samir? Será que os caras da diretoria do Corinthians, por exemplo, o Douglas Santos, lembra aquele lateral esquerdo que jogou no Atlético Mineiro? Sim. Revelado pelo Náutico? Tá onde ele hoje? Então, você acha que a diretoria do Corinthians, os caras sabem quem é o Douglas Santos? Não, mas eu vou te perguntar. O lateral esquerdo, aquele lateral esquerdo que tava no Werder Bremen, que a gente comentou que esqueci. até que o Dom que veio aqui, que foi contratado também agora, o Dalbert foi pro Inter. A diretoria do Corinthians, os caras, parece que... Não, mas eu vou te O perguntar. Vanderlei indicou um jogador chamado Alan Rodrigues. Que joga onde? Ele é paraguaio, joga no Rosário Central, revelado pelo Cerro Portenho.
tem acho que 21 anos, 22 anos, bastante ofensivo. Chegaram a falar em valores tudo e a diretoria deu uma recuada. Então, assim, a questão lateral esquerdo, a gente não pode pôr na conta do Vanderlei. Desde o dia que ele pisou no Corinthians, ele tentou. Então, esse Alan Rodrigues, né, acho que, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, quase ninguém ouviu falar. Não. Ele foi lá, eu não sei como ele descobriu. Então, do Rosário, você falou do Rosário agora, né? Do Rosário Central da Argentina, ele é paraguaio. E ele descobriu esse cara, ofereceu, né, abriu-se uma conversa e não deu em nada. E depois o Dalbert queria jogar no Corinthians por contrato de produtividade. Também não quiseram. Então, assim, a lateral esquerda do Luxemburgo não tem culpa de nada. E todo mundo vai negar. Aí eu venho no programa, é isso daí, amanhã tá todo mundo negando. Nunca negociamos. Negociou sim, acabou e eu confio no off. Pra mim, o dirigente falando, meu irmão, não tem problema. Eu não ligo por ser desmentido. A dirigente só conta mentira. Ó, eu fui lá na ESPN com o William uma vez, eu fui chamado de mentiroso pelo pai do Neymar por 1 ano. Klaus Tair sabe. Eu cravei a venda do Neymar pro Barcelona 1 ano, e eu falei que ele estava vendido e que jogou o Mundial vendido. O pai do Neymar vivia me chamando de mentiroso, não me dou bem com ele até hoje, por causa disso. E aí, 1 ano depois, eu fui lá no bate-bola da ESPN, tava o Sorinho, eu lembro. Ó, tá aqui o jornalista que foi chamado de mentiroso por 1 ano e hoje a verdade veio à tona. Então eu não ligo, o dirigente para mim pode me desmentir, quem quiser. Quando eu confio nas informações que eu tenho off, eu não estou brincando, eu vou e dou a informação. Então, Alan Rodrigues, o Corinthians conversou. Imagina, como é que eu ia inventar um nome doido desse? O Cascão até assustou, nunca nem ouviu falar. Nem eu tinha ouvido falar. Quando a minha fonte contou, falei, quem é esse cara? Fui pesquisar para saber quem era. Bom? Eu vi os vídeos, é ofensivo, né? Cruzamento na área, deu pra ver que era um lateral bastante ofensivo. Mas eu não acompanhei os jogos dele, né, Cascão? E aí os caras não quiseram contratar, meu irmão. Mas a minha pergunta, em cima disso tudo que a gente tá falando, é o seguinte. O Corinthians sempre, principalmente até 2008, 2009, contratava os jogadores, veio o Elias, veio o Ralf, contratava dos times. Cara, hoje não existem mais esses jogadores, ou a diretoria contrata... não é mais por desempenho, é por empresário. Como é que funciona o sistema que você acha que funciona, o sistema de contratação? Pouco importa o desempenho do cara ou tem a ver com o empresário A, B, se não tiver esses caras na jogada, não sai negócio? Pô, Alessandro sai do CT para fazer alguma coisa? Que eu saiba, não. É só... não tem essa de você olhar o jogador... Ó, por exemplo, o Marlon Freitas. Pô, o Marlon Freitas, eu fiquei no meu canal lá, o pessoal me falava que eu era o agente do Marlon Freitas. Que era do Atlético Goianiense. Jogava muito. Cascão, Fabrício, sem contrato, irmão. Final do ano, livre. Era o que o Corinthians queria. E a posição que o Corinthians precisa. precisa. Por que não contratou? Aí ia pegar salário baixo. O PP, por exemplo, no Cuiabá. Você emprestou 300 mil jogadores pro Cuiabá. Você não pode pegar o PP? Você já não tem uma ótima relação com o Cuiabá? No Grêmio agora, tá no Grêmio, titular do Grêmio. Por que você não pegou o PP? Eu não tô falando que é craque, que vai dar certo. Mas seria muito melhor que o que tem melhor do que você ficar contratando um monte de veterano e jogar com um time de videogame que não rende. Você acha que o cara não vem porque eles não sabem ou porque não interessa? Não vem porque não interessa. Porque assim, eu não tô falando de negócio feito de forma ilícita. Eu tô falando de você contratar os jogadores dos empresários que você tem uma boa relação. Só que você comanda o Corinthians, o maior clube do país, um dos maiores clubes do país, né? Pra gente é o maior, né? A gente vai sempre falar isso. Agora pro palmeirense é o Palmeiras, né? Enfim, você tem que abrir o leque, meu amigo. Senão você vai ficar contratando quem? Sempre os mesmos... Só o jogador que o empresário indicar, que você tem uma relação melhor, enfim, eu não tô falando nada ilícito, tá? Só tô falando que tem que se abrir o leque para outros. Se o Juliano Bertolucci quiser colocar nós dois para jogar no Corinthians, ele põe, cara. Mas o Bertolucci tem entrado em todos os clubes, né, Cascão? Ele põe, mas o Santos também. Mas isso é uma vergonha. Pede pra rapaziada seguir a gente no Alambrado. Se inscrevam no Alambrado Alvinegro, por favor, galera. Já estamos chegando a quase 2.000 pessoas aqui na nossa live. E o link tá na descrição. Isso, e o Andrews Garcia, que é nosso membro Alambrado Raiz, ele pergunta: Samir, não renovando com os medalhões, quanto podemos economizar com a folha de pagamento mensal? Poxa, uma boa grana, hein? No Corinthians está cheio de jogador que ganha 1 milhão. Então você imagine, né? Eu acredito que eles vão renovar com o Renato só. Acredito não, né? Espero. Porque tem Juliano, Cantilho, Fábio Santos, Gil. Juliano é quase 700 pau.
É que o pessoal me chama de Samir, daqui a pouco vamos falar isso. Vou pegar uma caneta aqui pra fazer a daqui a pouco conta. vamos falar Samir Cascalho, porque eu acho que, assim, o pessoal fala que no jornalismo há uma discussão, né, editorial, né, temos jornalistas aqui nos bastidores, que muita gente fala que salário de jogador não é notícia. Pra mim é. Então vou fazer a conta, Tem um versículo na Bíblia que fala, quanto mais é dado, mais é cobrado. Por exemplo, a gente cobrou muito o Luan por quê? Se o Luan ganhasse 100 conto, a gente não ia cobrar o Luan como a gente cobrou. Sim. Ah, pô, você tem cara não tá jogando, mas ganha 100 conto. Então como o salário não é informação? É o futebol. O salário é muita informação no jornal. Desculpa, eu Lógico. fico batendo na minha lá, eu fico batendo na mesa. Pode bater, pode bater. Então assim, salário é muita informação. Muito. Só que você vai quebrar seu Não pulizinho vou fazer isso não. Aliás, o salário do Luan 800 pau eu que revelei em primeira mão no UOL na época. Então assim, o salário, cara, é importantíssimo pra você cobrar. Pô, o cara tá ganhando 800 pau, tá encostado. Se ele ganhasse 50, a cobrança não ia ser igual. Então você vê que o versículo tem tudo a ver, né? Bíblico, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se te dão uma responsabilidade, você é o apresentador aqui, a cobrança é maior. Sim. Entendeu? Agora, então assim, a vida é assim, amigo. Então, pra mim, salário de jogador é notícia. Se cair no meu ouvido, eu tô revelando. Mas então vamos fazer essa conta aí. Quando você faz a conta, eu queria que você revelasse um pouquinho também. Você falou sobre o pai do Neymar ter ficado essa é boa, hein? você. Essa é boa. Você contasse um pouquinho do bastidor disso. Você deu a informação, como é que chegou? Ele te procurou? Como é que foi isso aí? Ó, eu conheci o Neymar lá desde de moleque. Eu fui entrevistar o Neymar na casa dele umas 2, 3 vezes antes dele fazer sucesso. Aí a família me esperava com esfirra, com pizza. Era uma beleza. Família do Neymar? Do Neymar, sério. Isso era lá em Santos. E o pai do Neymar ainda trabalhava na CET na época. Ô, Samir e tal, não sei, eu tenho as fotos. Sério? O Neymar pequenininho. Se amanhã ele aparecer aqui e falar, mentira, porque é tudo mentira, né? É impressionante. Aí o que acontece? O Neymar, ele vira o jogador que virou em 2010 já, né? Deixou de ser o filé de borboleta do Vanderlei em 2009 para ser o Neymar de 2010. E começaram-se já as propostas. Chelsea, Barcelona, Real Madrid. Cara, e eu tinha muita fonte ali no Santos. Cara, eu cravei a saída do Ganso. O Luiz Álvaro de Oliveira, o saudoso Luiz Álvaro de Oliveira, né, já morreu o presidente do Santos. Ele quase me colocou numa situação difícil uma vez na Vila Belmiro, porque eu cravei que o Ganso ia para o São Paulo antes de um clássico e ele falou que eu estava inventando aquilo para tumultuar o ambiente. E os caras me conheciam por causa da televisão lá, do Esporte por Esporte. A torcida ficou louca comigo. E depois o Ganso foi para onde? Então, aí eu cravei o Neymar, tudo. E aí o pai do Neymar ficou louco, porque eu ficava revelando as negociações. Tipo, os valores, quanto que o Chelsea ofereceu, que ia porcentagem que ia ficar para cá. Eu tenho, se vocês quiserem eu trago aqui da próxima vez, eu tenho os dois contratos que o Neymar fez no Santos, eu tenho eles inteirinho na minha casa. O Klaus sabe aqui, ó, o plaquê. Entrei no carro, o cara me entregou e não precisa nem trazer. Se colocar no Google, você vai ver. Eu printei e coloquei nas matérias do UOL. Tá lá. Os trechos dos contratos do Neymar. Pô, grandes matérias, velho. Assim, foram. Então o pai do Neymar ficou louco. Porque pai do Neymar tem 5% de não sei do que. Eu revelava tudo. E aí acabou a amizade, amigo. Nunca tive amizade, né? Mas acabou o bom relacionamento. E aí eu cravei a venda. Quando eu cravo a venda, como o Neymar não foi, já de cara, eu fiquei como mentiroso. Sim. Só que depois, um ano depois, né, acho que vazou, né, que ele já estava vendido, foi provado. E aí a ESPN fez questão de me chamar lá, o William. Isso aí foi, eu considero Deus me honrando, porque eu fui chamado de mentiroso 1 ano, cara. E ele começou o programa, eu tenho gravado isso, ele começou o programa falando, ó, tá aqui o cara. Então, o jornalismo é isso, né? A gente sempre vai ser desmentido, mas eu confio no off. O que o cara fala lá, lógico que sem generalizar, né? Mas o que os caras muitas vezes falam no microfone é brincadeira. Mas palavra de dirigente de futebol não vale absolutamente nada. Até porque quando você faz, você quer esconder e aí você sempre vai desmentir. Mas tem uma galera que tá pedindo muito, vamos fazer essa conta aí. Ó, eu tenho uma lista aqui. Isso vai demorar. Eu tenho uma lista aqui com 10... Tinha que ser um programa só pra isso, Cascão. Tem uma lista com 10 jogadores com o contrato acabando agora no final do ano. Cantilho. Você sabe o salário de todo mundo? Não, de cabeça sim eu tenho anotado, mas de cabeça eu acho Cantilho, que acho que é uns 350, 400 pau, né? Vai, vamos pôr 300 pau, vai. Gil por cima, Gil vai. É 900 porque... Corinthians deve uma bala pra ele. Esse eu lembro bem que eu fiz a matéria. O Corinthians é 900 porque... Deve 11 milhões, né? Acabou incluindo, né, as dívidas passadas, né? Fábio Santos.
O Fábio Santos deve ser uns 500. O Fábio Santos eu não sei, na verdade. 500 pau. Juliano. Saiu O recente, né? Juliano era 750 mil, se eu não me engano. 750 pau. Juan Oliveira. Ah, Juan Oliveira eu consegui. Eu também tenho anotado o Juan, mas não sei te falar agora. Deve ser uns 150, 100 pau, é. Por exemplo, eu dei o empresário do Moscardo me ligou, tava... Pô, o salário que tu deu lá do Moscardo, cara, não tem, é o salário dele. Moscardo hoje é 340 mil. É, porque o salário é de acordo com a multa contratual. Então você é obrigado a aumentar o salário. Sim, e é CLT e imagem junto, né? Eu não sei se eles colocam como o termo que eles colocam exatamente no contrato, se é imagem ou luvas, né? Tem... Aí eu já não sei, mas dividindo é isso daí. Não, somando lá. falando e sendo, Segue aí que tá legal, e sendo sincero, direito de imagem é muito pouco explorado pelos clubes brasileiros, né? Renato Augusto. Renato Augusto era quase 1 milhão, hein? Não sei se teve um aumento depois. Paulinho. Paulinho, 1 milhão. Gustavo O Mosquito. O Paulinho eu lembro bem que era mais, e aí ele recusou. Aí na segunda proposta do Corinthians foi 800 mil e depois no segundo ano subia para 1 milhão. Gustavo O Mosquito. Mosquitaço. Mosquitaço eu nunca quis saber. Tadinho do mosquito, né? Mas eu vou pôr uns trezentinhos, porque não vai ganhar menos que isso. Bruno Mendes, o zagueiro aí que... Bruno Mendes, acho que é 400 pau, acho que era 350 ou 400. Então ele quer dobrar o salário dele, né? E o Maicon, eu não sei se o Maicon estava com o contrato acabando, eu não sei se eles prorrogaram. O Maicon, ele chegou com um contrato mais humilde e depois na renovação ele ganhou um... Mas a renovação acaba agora no final do ano. Acaba no final do ano, então o Maicon deve ser uns 500, 600 mil. Ou pôr 500 para ser humilde. Então eu vou fazendo as contas aqui, só para ver a... Já pegou? Mais ou menos isso. Olha lá, o Vitinho já fez Mais a ou conta menos ali. 6 milhões. Quase 6 milhões de reais de economia. O parceiro perguntou aqui, o nosso parceiro aqui no Alambrado, no meu timão. Vladimir Abraham. Ele quis saber quanto que o Corinthians economizaria 6 milhões de reais. Quer dizer, a folha E salarial... a gente deve ter esquecido algum jogador ainda que vai embora, Tá né? nessa pegada. aí. O Jorge Nicola veio aqui e falou que o Corinthians tem... falou que tinha a segunda maior folha salarial, mas... empatado com o Galo e com o Palmeiras, mas como saiu o Roger Guedes, deve ter caído para a terceira maior folha, uma média de 18 milhões. Top 5, certeza. Com um monte de jogador ruim, né? Uma coisa inacreditável. Tem informação que está rolando, começou essa semana o papo de que o Vasco não pagou ainda a grana do Lucas Piton. Você tem alguma informação? O Lucas Piton pode voltar pro Corinthians se o Vasco não pagar? Você sabe Tem como é isso que aí? tá esse rolê aí, meu? Cara, essa informação eu não tenho dele voltar, não. Véio. Isso daí, os caras se acertam depois, né, o Fabrício? Eu não acredito nisso. Né? Eu acho que o Vasco chega uma hora, os caras acabou, chega uma hora, os caras se acertam. Mas essa não foi uma informação que eu dei, tá? Do Lucas Piton. E o que você falou do Moscardo hoje, que o Vladimir Abraham está dizendo, é sobre isso do salário, porque você disse alguma coisa que todo jogo ele é sacado. Isso eu trouxe hoje. O que é essa informação? A gente levantou que o Moscardo, há uma preocupação hoje lá no Corinthians com ele, com queda de rendimento. E eu fui procurar saber por quê. Então, assim, não tinha nada a ver deslumbre. Ninguém lá dentro está tratando dessa forma. Eu falo deslumbre porque recebeu a proposta do Chelsea, sondagem do Barcelona, convocação para a Seleção Brasileira Olímpica. E jogando muita bola. Ele sempre me pareceu ser bem centrado. Sim, apesar que achei muito errado aquela convocação, né, a divulgação no intervalo. Deu para ver que ele sentiu, né, ali. Sim. E o que me falaram que é, na verdade, uma oscilação de um jovem de 17 anos. Ele completa 18 agora, no próximo dia 28. E aí eu fui atrás dos números para saber realmente se ele está tendo queda. Passes errados, essa coisa. Ele tem 83% de aproveitamento de passes certos no Campeonato Brasileiro. Então ele não erra tanto passe assim. Agora, nos últimos 6 jogos que ele perguntou, o Vanderlei sacou o Moscardo nos 6. Você já tinha reparado isso? Não reparei. Pô, por que tira tanto o Moscardo? Jogo, né? Mas fica... Não, pode tirar, Cascão, mas o Moscardo sair nos últimos 6 jogos... Porque ele tá poupando para os jogos da final, não tem outra explicação. Mas qual que é a explicação? E em 2 jogos contra Fortaleza e Goiás, ele sacou aos 10 minutos do segundo tempo já. Entendeu? A explicação que... Mas poupar moleque de 17 anos também não faz o menor sentido. Não, mas ele gosta muito de falar na coletiva que o Moscardo não precisa melhor, mostrar esse posicionamento, aquela coisa toda. Eu acho que ele expõe de graça o garoto para mim. Porque o Moscardo realmente ele tem a questão posicionamento para se aperfeiçoar,
Pô, só que o moleque, velho... Quem é melhor que o Moscardo? Quem joga Nenhum. mais que o Moscardo hoje Nenhum. no meio campo? Pro Becker, Nem o Renato pro Becker Augusto é tá o jogando. Cantilho. Nem na posição, no meio campo. Não, do meio campo. Nem o Renato Nenhum. Augusto tá jogando bem hoje. Acho que não. Ele pega ali, ele vai pra frente. Tá? E com 17 anos, mano, com 17 anos eu tava em Porto Seguro, com as mulheres tudo no Você bug. foi de Eu busão, com a né? garrafa. E você foi de busão a Porto Seguro, né? Pô, já fui de busão, eu fui 3 vezes Porto Seguro. Com 17 anos, eu tava lá em Porto Seguro cheio de mulher no na bug, passarela velho. do álcool? Você ia na Pô, passarela do pelo amor de álcool? Deus, eu tava sentado na guia, velho. Com 17 anos, eu tava fazendo isso. O Moscardo é titular do Corinthians, velho. Tô, capeta. Eu não vou falar onde eu tava, senão o pessoal vai começar a pensar algumas coisas. Eu tava em São Tomé das Letras, Eu fui não tava com nos 17, rolê meio, tava nos mas eu rolê fui meio pra assim, São é. Tomé também. Aliás, São Tomé merece uma volta. Merece. Ó, rapaziada, a gente tá chegando aqui próximo a 2.000 pessoas ao vivo, online, vendo a gente no meu timão aqui, o grande Samir Carvalho. Pedir para que você se inscreva no nosso Alambrado Alvinegro, aqui é o meu Se timão. inscreve. Aqui em cima na descrição tem o link, é só você clicar, você vai até o Alambrado Alvinegro, você se inscreve no nosso Custa canal nada, né? e volta aqui pro meu timão para acompanhar a Não resenha. custa dinheiro, não custa nada, é só apertar o botãozinho lá, dar o like também pra nós, Só pra- mostrar pra vocês exatamente. que gostam do Samir, deixa o like aí que ajuda Os todo mundo. cafezeiros aí se inscrevendo. Que, aliás, fez um café aqui da hora, o café tá bom demais, o Vitinho tá maluco no bastidor aqui. Se com quiser eu café. faço outro, mas o Cascão Ele não não aguenta. dorme, O Cascão ele não não dorme. aguenta. Porra, Você sabe que outro dia a gente tava tomando um café em casa lá e eu comecei a fazer um atrás do outro. Aí um amigo meu começou a falar, não parava de falar, ficou ligadão. Aí ele ficou meio vermelho, que ele tomava muito café, né? Aí ele tava saindo de casa assim, a minha esposa até falou, ele tá bem pra dirigir? Eu falei, ele não tava tomando Não tá cachaça. bêbado, pô. Ele tava tomando bebê, era café, pô. É que o Só que café dá um gás na turma que é violento. ele ficou alterado, velho. Em relação a contratações, Samir, o Corinthians, ele Muita gente ele perguntando. já está mapeando o mercado, que é um termo muito usado. A gente vê, pô, agora o Palmeiras está afim do Bruno Henrique. A gente vê os times buscando reforço grande e tal. Não sei se em conversas tua com o A Augusto galera Melo, você perguntando teve algum do papo. Talisca, de outros jogadores desse tipo Você aí. tem alguma informação, algum nome que o Corinthians está planejando e está olhando para o ano que vem já? Solta umas aí. Não, eu achei até honesto dos candidatos que eu conversei com os grupos em off. E eles não passaram nenhum nome, assim, de vamos trazer o Gabigol, vamos trazer não sei quem. Não passaram nenhum nome assim. Puta, o Gabigol cabia, hein? Eu achei até honesto, viu? Porque normalmente em eleição, né, começa a se contar, prometer tudo, né? Que vai, enfim, os caras vão trazer o Ronaldo Fenômeno de volta, aquelas coisas todas. Mas não houve, cara. Então eu acho assim, contratação, não dá pra falar, porque o Corinthians tem eleição. É igual a questão do técnico. O Corinthians sai perdendo, porque hoje o Flamengo já conversa com o Gilmar Veloz em relação ao Tite. Então, assim, é uma situação difícil que o Corinthians passa. Contratação deveria ter feito esse ano, no início do ano. A galera tá falando desse argentino Rosreiser, é isso? Rosreiser. Não tem. Cara, É caro, hein? É caro. Tem um nome 10 hoje, milhões, eu ouvi tem falar um em 10 milhões de técnico que está dólares. livre no mercado, que está livre desde hoje, a partir de hoje. Queria saber se, aí é opinião, não é informação. O Jorge Jesus, ele caiu lá no Al Hilal, o time do Neymar. Vocês acham que o Corinthians deveria fazer um investimento fora da casinha para trazer o Jorge Jesus? Porque ele é um nome de respeito. Pode gostar ou não gostar dele, achar que ele é bom ou que ele é ruim, mas ele é um técnico que fez um trabalho espetacular no Flamengo. Soube lidar muito bem com as estrelas. Só não vou falar o que tem aqui. Soube lidar muito bem com as estrelas, que era Obrigado, Vitinho. aquele monte de estrela lá do Flamengo, de Rafinha até Bruno Henrique, era só estrela do lateral direito à ponta esquerda. Você acha que o Jorge Jesus seria um bom nome para o Corinthians? Cara? Eu acho. É um técnico ofensivo, eu não aguento mais essa escola retranqueira. No Flamengo ele jogou no 4-1-3-2. Eu lembro bem. Era só o Ilharão marcando. Era o Arão marcando, depois vinha 3, o Gerson centralizado, Everton o Arrascaeta Ribeiro na esquerda, o Everton Ribeiro na direita e na frente Bruno Henrique e Gabigol. Quem fez isso? Você não vê ninguém fazer isso. O Neto, vocês citaram o Everton Ribeiro, o Neto falou no Donos da Bola sobre o Everton Ribeiro, que de fato existiu um contato. Existiu Essa informação, sim. já Essa existiu, informação. já existiu um contato do Corinthians para trazer de volta o Everton Eu queria Ribeiro. só falar do Everton, mas só que você concluísse sobre o Jorge 34 Jesus. anos, né? Não, Jorge Jesus eu gostaria. Eu gostaria. Eu acho que tem que ser um trabalho novo. Por exemplo, Diego Milito. Cara, os caras colocaram o Corinthians na roda aqui na Neoquímica Arena. E você percebe no Argentino Júnior que era o trabalho do técnico. Porque os caras tocava, chegava na frente do gol e errava. Você vê que te faltava qualidade técnica pro time.
Só que era um time bem armado taticamente. Aí você vê a qualidade realmente do técnico. E o Corinthians é o contrário, né? O Corinthians Tem qualidade, mas não tem trabalho técnico. Exatamente. E o problema do Corinthians é que além de não ter qualidade, teve muita idade, né, na gestão do Willian. Isso aí que atrapalhou muito. Então aquela zaga, aquela linha de 4, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, pô, cara, demoraram demais para perceber que aquilo ali era impossível. Não dava. Martim Você falou Anselmi. do Everton. Martim Anselmi, aqui o João Vitor tá falando, é bom treinador? É o técnico do Del Valle. Ah, cara, E depois fala do Everton foi eliminado Ribeiro pelo também. Deportivo Pereira também, né? Eu não tem sei essa. se chegar no Coringão aí segura a onda. Perdeu um pênalti no último minuto lá. Não sei se foi o Sornosa que perdeu, mas alguém perdeu um pênalti. Cascão perguntou do Everton Ribeiro e você disse que tem Tinha, informação. né? Eu cheguei até a dar na minha coluna no UOL isso Foi também esse no ano canal. ainda. É. O Everton Ribeiro teve conversa, só que 34 anos, tem que ver, né? Em que condição ele cara, chega. é muito difícil falar em reforços pro Corinthians agora, né? Por causa da eleição. É. Quem vai ganhar? Ninguém sabe quem vai ganhar. Tá disputada a eleição. O que eu acho é que deveria ter um trabalho de avaliação de atletas com o Fernando Lázaro, quem quer que seja o cara para ver os números, que esses caras têm a ficha de todos os jogadores do campeonato. Série A, B, C, o caramba. Cara, tem que fazer um trabalho bacana para avaliar, ver onde você acha jogadores de qualidade em times menores a custo baixo. Porra, a gente formou um puta de um time em 2008, quando foi da Série B. Em 2010 a gente trouxe o Ralf do Barueri, Elias, Paulinho, veio uma galera do Bragantino. mas Acabou isso? Mas a rapaziada também não tem paciência mais, né? Hoje em dia. Mas esses caras jogaram bem desde o início. Por exemplo, trouxe o Davó. Quem teve paciência com o Davó? Mas o Davó não joga nada, né? Pra mim, assim. Não sei, mas foi um exemplo. Se for para trazer nome que não conhece, tem que ter uma paciência também. Né? Eu acho que a maior Tem que usar dificuldade, vários exemplos. com esse exemplo que você está dando, a maior dificuldade é com o Leonatel. atacante. Agora, zagueiro, volante, lateral, dá pra trazer. Se o cara tiver um mínimo de qualidade, você consegue. Tipo o Bidu. A gente já viu que o Bidu não dá, mano. Não, Bidu. Não tem O condição. Vanderlei avisou a diretoria. ele Valeu já- a tentativa, mas não dá. Não tem como. Rafael Ramos tentou lá, o trairão lá, trouxe, indicou esse cara. Veio aí, não O dá. Pinóquio? É, o Pinóquio. não dá. Então tem jogador que não dá. Mas tem jogador que chega e cai. Ou o Lucas Veríssimo. É que o Lucas Veríssimo já era uma realidade. Mas estou falando de jogadores que não tem. Tipo o Cantilho. A gente já sabe que o Cantilho não dá faz tempo, cara. Ainda enganou muita gente aí, tipo o Becker, né? Enganou o Becker um monte. Engana até hoje, acho. E aí, a gente Ah, pensa o seguinte... o Cantígio, uma época, enganou, vai. Enganou, ele é enganou. curupira, ele Não. tem os dois pezinhos pra trás. Sabe o curupira? Não, e tinha jogo que ele dava aquele facão assim. isso aí. Eu falava no canal lá, falei, nossa, joga muito. Mas sabe- aí no outro dia eu tava me arrebentando todo como comentarista com ele. Tava acabando com a minha carreira. o Mas é Cantígio. outro que é No assim- outro jogo eu falava, esse colombiano não joga nada. Eu ficava louco. Outro Só que que é no outro assim dia eu jogava é muito. o Fausto Vera é assim também. Dá umas fatiadas bonitas, mas não joga O porra Cantilho nenhuma, tava cara. acabando com a tua carreira. Pô, não dá, né, velho? Tava acabando comigo. Chegava um jogo, eu me empolgava, no outro eu falava, esse colombiano não sabe nem onde tá, velho. E o argentino também, o Fausto E o Vera. Rojas, pra finalizar? Rojas. Como ele faz, né? Você já viu? Puta, tá enganando nós esse Parece aí um também. Matrix, né? Pra dar uma finalizada. Não, mas- Ele vira Eu o ainda corpo. vou dar um desconto pro Rojas. O Fausto Vera, eu vou ser sincero pra você, que no terceiro quarto do jogo dele eu já falei que ele não jogava nada. E você sabe disso. Cara, eu tô O Rojas- me preservando com o Fausto Vera É. ainda, velho. Ainda? Bom, eu Ele cara, jogou bem com o VP, né, velho? Cara, eu acho o Fausto Vera só toca a bola pra trás, não rouba a bola de ninguém, não finaliza, não faz gol, ele não faz nada, cara. Eu também acho. Entendeu? não Eu gosto vou em dele. cima Mas, do ele, fato, mas cara. ele é primeiro Mas volante, ele- né? mas- Não é mas- bom pro grupo? Pro elenco, assim, pra você ter um time montadinho com um bom treinador, ou, por exemplo, técnico do Argentino Júnior. Mas ele não Moscardo dá uma ou Fausto porrada. Ah, jogador argentino, o primeiro Quem você volante. prefere, Moscardo ou Fausto Vera? Não, é o Moscardo. Pô, a pra gente mim, cresceu com sou o fã do Simeone. Moscardo. A gente cresceu com o Simeone chegava de voadora nos caras. O Fausto Vera fica porra, ele só fica penteando a bolinha. Não, Pô, sim, porra, aí mano. sim. Tem muita gente aqui no chat, ó. Eu gosto um pouco de violência. Muita gente aqui no chat, aliás, porra. agradecer, são mais de 2.000 pessoas. Você que tá aqui no meu timão, pra você seguir a gente também no Alambrado Alvinegro, no nosso chat. Tem um super chat aqui do Claudinei José Trento, que é nosso membro também do Alambrado Raiz. Tá na hora de um técnico diferente no timão. Chega dos mesmos e eu vou embalar aqui, Samir, a pergunta que muita gente tá fazendo. Antes, reforçar o pedido, né, Cascão? Ó. Pra rapaziada, esse aqui é o Ó, chega, Cascão. batemos 2.000, hein? Esse aqui é o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, nóis. do Craque Neto. Não, do Craque Neto não sou nada do Craque Neto. Você não escreveu o livro do Craque Neto? Ah, só isso aí, no máximo. Aliás, eu tenho um livro sabe lá, que vamos fazer sorteio Quem escreveu também. o livro com você do Você. Primeira vez que eu fui no estádio na minha vida tinha a ver com o Neto. Talvez o Cascão tava até lá. Qual jogo foi? Em 1988, Morumbi, foi o primeiro jogo que eu fui na minha vida, acompanhar o Coringão. O de bike do Neto? Gol de bike do Neto
pelo Guarani, gol do Edson Boaro pelo Corinthians. Não, esse eu não tava. Foi o primeiro jogo que eu fui Mas na eu minha vida lembro- no estádio. Lembro como se fosse hoje. Já entreguei que eu tô ficando velho, né, velho? verdade. Vitinho, essa hora 88. E aí pedir pra você seguir a gente rapidinho, é só você sai um pouquinho da nossa live, clica, se inscreve na Alambrado Alvinegro e volta aqui pro meu timão, que a resenha tá boa. Muita gente aqui, Samir, falando como é que... vou romancear aqui, vou interpretar do meu jeito. Não é piada, né? Como é Fala. que o Vasco acha um técnico como o Ramon Dias Ramon e Dias. o Corinthians não acha? Como é que o Vasco, que tá vendendo almoço pra comprar janta, totalmente desorganizado, com uma SAF que ninguém sabe de onde vem, pra onde vai e consegue achar um técnico que tá botando... Não tá salvando do rebaixamento ainda. Mas você vê esperança no time. São os mesmos jogadores, os caras... Por que o Corinthians não acha um cara bom no mercado, cara? E aproveita e avalie a gestão de André Sanches, por favor. A questão do Ilho e do Alessandro, acho que resume aí, né, velho? Como é que vai achar um técnico? Como é que vai se achar um técnico bom no mercado? Ou então algum jogador bom no mercado, se os caras só contratam se for a ligação boa com o empresário. Repito, tá? Antes que comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Então vão falar, o Samir tá falando que tem alguma coisa, não tô falando nada disso. Só tô falando que tem que deixar um departamento do Corinthians de análise de desempenho trabalhar, o Cifute trabalhar. Sim. Chegar e falar, ó, o que vocês indicarem aqui, nós vamos contratar. Você sabia que o Fausto Vera foi o Cifute que trabalhou. Eles que levaram o nome pro VP. O VP aprovou, ficou maluco e insistiu. Não foi o VP que Né? viu. Muita gente acabou ficando nessa que foi o VP, mas quem descobriu na época foi o Cifute. E depois o VP adorou o nome, viu lá, gostou e ficou... Aí sim veio a mão do VP, que foi a insistência. Agora, por que não acho o técnico? Não acho o técnico porque os caras que trabalham que os caras fazem. Quem que eles acham? O Duílio foi na entrevista coletiva e falou que o Alessandro é o melhor executivo do país, velho. Uma vergonha, né? Entendeu? Não dá. Aí é uma situação E difícil, não dá né, pra velho? misturar as bolas, né? Falar sobre o Alessandro, que faz parte da história do Corinthians, afinal de contas, ele levantou o título da Libertadores e do Mundial. Isso é uma coisa. A Sim. outra é colocar o trabalho dele como dirigente como um bom trabalho, aí não dá, né? Não teve um bom trabalho do Alessandro. Como jogador é outra história, a gente vai analisar como jogador. Nem é também pra mim o maior lateral da história do Corinthians. só cito ele no outro por dia que eu causa vim dos aqui, eu títulos. fiz a escalação, foi o Zé Maria o meu. Entendeu? Que é um Agora, o trabalho que ele fez é um trabalho pífio. Pô, ele recusou o Marlon Freitas, porque ele, na época, cara, isso aí todo mundo sabe lá dentro do Corinthians. Ele falou que o Corinthians tinha o Rony, o Xavier, o Duqueiroz, citou alguns nomes lá. E não precisamos do Marlon Freitas. Então como é que esse cara é o melhor executivo do país? E o Nicola veio aqui, Samir, e falou que o empresário do Dorival Júnior ligou pro Corinthians para oferecer o Dorival e o Duílio falou que não, estamos com o Fernando Lázaro até o fim. No jogo seguinte, tomou uma porrada lá e... Eu tenho uma ótima relação com o Dorival. Ótima. Dorival, quando o Corinthians ficava sem técnico, eu chamava o Dorival e aí, Dorival, te procuraram? Ele falava, não, Samir. Ele chegou a falar assim pra mim, desempregado. Um dia vai acontecer. O Dorival tava louco pra dirigir treinar o Corinthians. Tava louco. Isso eu sei porque eu tenho. O Dorival foi o meu primeiro entrevistado no canal Café do Setorista. Não tinha nada. O canal falava de Corinthians, né? Fala de Corinthians, né? Você entrevistou Eu ele? entrevistei o Dorival, eu falei, Dorival, você me dá? Ele falou, lógico, amanhã, quando você quiser, só você falar. Então, assim, pra você ver que eu tenho uma relação boa com ele. Então, toda vez que o Corinthians ficava sem técnico, eu já ia nele, já. E aí, Dorival, procuraram? Tal? Não. Pô, desempregado. Você acha que ele não queria o Corinthians? O Corinthians Tava prefere louco. ficar com os E amiguinhos. O Dorival, meu irmão, pegando a molecada, eu estava no primeiro treino. Aliás, Fabrício, 2009 eu cobri o Santos, Luxemburgo era o técnico. Ele meteu o Neymar no banco, chamou de filé de borboleta. Sim. O Dorival, no primeiro treino de 2010, eu estava lá no CT Repelé. Ele monta um time que não existia do Santos. Não existia o time. Ele pega aquele Wesley que era volante, que só jogou bola com ele, põe de lateral direito. Verdade. Ele começa a montar um time, construir um time do zero. Neymar titular, Ganso titular, e com o Vanderlei não eram. Então ele começa a pôr toda a molecada para jogar, ele começa a inventar uns caras, e o time do Santos ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, e só não ganhou talvez o Brasileiro e naquele ano porque Teve aquela teve a treta. treta do Neymar Neymar com com o Dorival. Mas você imagina então, a gente pensa, pô, o time do Corinthians não tinha jeito. Cara, o Dorival ia chegar e eles não contrataram o Dorival
porque eles acham que o Dorival não tinha autoridade, aquela coisa toda, porque a autoridade é gritar, é falar alto, é falar palavrão, é discutir com o jornalista na coletiva, isso é autoridade? Isso não é autoridade. Que autoridade que o Vanderlei tem hoje, né, de chegar e de ser o Vanderlei que a gente imaginou lá atrás? Não é, é outra. Autoridade é técnica. Para mim, muito Autoridade mais que técnica. isso, o grande líder não é aquele que. É o cara que se impõe naturalmente. E o Dorival é um cara que sabe controlar o vestiário como poucos hoje em dia no futebol brasileiro. Olha o que ele fez no Só Flamengo. vê os trabalhos Renato dele. não conseguiu, Até Rogério no Ceni Ceará, não até no conseguiu, Ceará foi um bom trabalho. o Trairão não conseguiu. Esses caras, ninguém conseguiu. Agora, esse argentino fanfarrão não conseguiu. O Dorival Júnior foi o único dos últimos tempos, com exceção agora do o próprio time Jorge Jesus, que conseguiu controlar o vestiário do Flamengo. E montou um time também que não existia, né? Do São Paulo ele São foi Paulo montando, conseguiu ele ajeitar foi- o São Paulo. Vai ser campeão da Copa do Brasil. Não sei se vai ser também, né? Ah, Não infelizmente sei, né? vai ser. Não dá. Eu não sei pra quem que. Eu torço pro Corinthians, eu não vou torcer pra Foi pro ninguém. Corinthians. Sabe, você citou aqui, por exemplo, o caso do pai do Neymar, você citou aqui um outro caso antes, de uma treta que teve em relação à informação. Qual foi, talvez tenha sido do pai do Neymar, mas qual foi o momento teu como jornalista, tipo assim, mais, que você ficou mais assim, tenso em relação ao que estava acontecendo, de alguma informação que você deu, do cara ter ficado bravo, de ter tido alguma discussão? Você teve alguma coisa disso na tua carreira? Ele Não sei. falou da história Foi um outro. do Augusto ter desmentindo a Do história Augusto Melo desmentindo, Mano. do pai do Neymar? Assim, porque também a história do Augusto, na verdade, foi a questão de aquilo que eu falo. Comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Eu falei que o nome agrada, não falei que ia ser o nome deles. O nome do Mano é o nome da. Os Mano é o nome da situação, tá? Por exemplo, eu tô falando aqui no Alambrado, que o Tite é o plano A do Augusto. Cara, não tem como ele me desmentir. Não tem como ele me desmentir. Entendeu? A não ser... Aí, meu irmão, o negócio vai ferver. Porque é o nome dele, o nome deles é o do Tite. Agora, em questão de carreira, cara, eu tenho uma situação assim. Eu sempre trabalhei com informação. Eu falei pra vocês que eu publiquei 2 contratos do Neymar, dei a venda do Gabigol, do Ganso, enfim, no Corinthians também, vários furos também. Ó, é só você ver, tá no meu timão aqui registrado. Se dá o Google aí, colocar no Google, você vai ver. Roger Guedes negocia com o Corinthians, informação do Samir Carvalho confirmada pelo meu timão. Yuri Alberto, informação do Samir Carvalho confirmada pelo meu timão. Tem as duas aí no... Então meu timão dá crédito. Dá crédito, Boa. dá crédito. Boa. Então, faço questão de falar. Eu dei vários furos de reportagem. E agora, você que trabalha com apuração, é complicado. Porque tem gente que tem jornalista que não trabalha com apuração. Então a vida do cara é tranquila, velho. Entendeu? Ele não se expõe nunca. Tá, aquela coisinha. Então pra mim é difícil. Porque agora eu vou falar de um caso difícil meu, que foi logo na abertura do canal. Eu abri o canal e eu fui o primeiro jornalista do Brasil a dar a negociação Corinthians e Renato Gaúcho. O primeiro. Mas eu dei na mesma noite. Foi o Mancini que caiu, né? Isso. O Mancini acho que caiu à tarde, eu já dei à noite. Foi, caiu à noite, foi aquela que a filha falou. Sim. Aí eu dei. O meu canal tava nascendo, cara. E aí eu dei que o Corinthians estava negociando com o Renato Gaúcho. Exclusivo. Né? Exclusivo. E aí eu comecei a dar todas as informações. Todas. Ó, vai ter porcentagem de jogador da base. O salário do Renato. O encontro não sei o quê. Fui indo. Tal. Só que chegou um momento... Esse foi o meu pior momento na carreira, que eu considero. Mas porque também eu não sou pipoca. Eu fui, bati no peito, eu cravei o Renato assim, ó. Só falta assinar, mas é técnico do Corinthians. Muita gente falou isso e ó. Entendeu? Eu não sei porque a repercussão que eu causo às vezes veio tudo pra cima de mim. As pessoas que fizeram a mesma coisa que eu, ninguém cobrou. Aí ficou, o Samir deu a barrigada do Renato Augusto, do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já tinha minuta de contrato, tá? Muita gente sabe o que aconteceu, que ele recuou, né, de última hora. Então acho que na carreira o momento mais difícil foi esse. Era o início do canal, muitos aproveitadores querendo me queimar, e aí a gente vê... E tem os traíra, né? Tem uns traíra. Não, e tem canal que estavam preocupados que eu estava chegando no YouTube, que ninguém me conhecia,
E os caras se aproveitaram. Olha só a maldade do ser humano, velho. Por isso que Deus é tremendo. Os caras chegaram na maldade comigo e começaram a potencializar. Porque o Renato Gaúcho, eu falei, só falta assinar, ele vai ser técnico do Corinthians. Mas muita gente falou isso. E aí os caras começaram a potencializar porque começaram a ficar preocupados com o canal. Entendeu? E aí tava crescendo e tal. E começaram, pô, o cara que deu, acharam que ia me matar ali. Só que depois disso eu já dei vários, dei Yuri Alberto, dei o próprio Renato Augusto. O Luiz Fernando Garrido fala, o Samir foi o primeiro a dar que Otero e Casares não iriam renovar. Otero e Casares. Eu falei Samir, que cravei que não ia renovar. O Samir, pô, é hoje uma bomba, um monstro, referência do Corinthians no YouTube. E tá aqui dando moral pra nós que estamos com 2, 3 gato pingado seguindo nós. Com todo o respeito à rapaziada que segue a gente. Não sou Isso nada. pra gente é uma honra, muito obrigado, cara, de verdade mesmo. Agora, o Fabrício, é o que eu falei. Se você trabalha com apuração, cara, só perde pênalti quem bate, meu. Sim. Entendeu? O dia do Renato, que repórteres férias que me chamaram mesmo, falaram, Samir, relaxa, irmão. Olha o teu histórico de bomba. O cara nunca vai errar. O cara que não apura nunca vai errar. Também nunca vai acertar. Sim. Entendeu? Agora, eu não fico chutando, hein? Você vai tentar... Eu tô citando aqui, ninguém nem citou o Renato Gaúcho, nem vocês. Eu tô citando aqui porque foi algo que mexeu comigo na época. É importante para quem quer fazer jornalismo, tudo. Só que é o seguinte, ninguém nem lembrou. Eu que tô lembrando, mas você não vai lembrar outro caso. Pô, o Samir errou ali, o jogador contratou e não contratou. Não tem, irmão. Eu levo a sério isso. Não, eu não perguntei nem no sentido de uma informação que não se concretizou. Né? Alguma informação que se concretizou e do cara, que foi do caso, por exemplo, do pai do Neymar, entendeu? Mas você já deu o exemplo do Renato Gaúcho, que, enfim, eu lembro que bombou isso aí. A filha dele fez campanha no Instagram para ter mais seguidores, ganhou sei lá quantos milhões de seguidores a mais, no dia seguinte perdeu todos, né? É porque essa questão aí dos canais na época, assim, a gente é bobeira, cara. Porque o cara que me segue vai te seguir, vai assistir o meu timão, vai acompanhar. O cara vê Voz da Torcida lá com o Vitinho Cachorrão, terminou, ele pula pro Café do Setorista. Sim. Terminou o Café do Setorista, vai pro Redação Meu Timão. E assim vai, cara. E os caras vai querer se matar pra quê? Não é? É o mesmo, você olha o chat... a mesma rapaziada. Muita gente que segue a gente aqui. Claro, tem alguns que são exclusivos, né? Você usa muito esse exclusivo, que eu tô percebendo que a galera tá falando, o exclusivo da Fiel. Cara, pegou porque na verdade foi o Drill, né? Do Salve Drill. Ele fez um corte. Eu fui dar uma bomba. O Drill é muito louco. Eu fui dar uma bomba no dia e era eu não lembro o que era, que informação que era. Porque às vezes os caras me mandavam os cortezinhos de pessoal de outro canal. Tem um aí que fica falando que é exclusivo, os caras não gostam. Aí um dia eu tava nervoso, eu falei, meu irmão, e você que não gosta? Exclusivo. Eu falei, pega essa, meu irmão, tu não gosta? Então segura aí. Aí mandei uma, entendeu? Sabe quando você imagina que você tá na frente do cara mesmo, velho? É porque, assim, irmão, eu era da pá virada, viu, Fabrício? Pô, eu era Gaviões do ABC, entendeu? E aí eu meti aquele exclusivo e o Drill foi lá e fez o cortezinho. E viralizou, cara, esse exclusivo aí. Não foi nem culpa minha, foi do Drill que mandou essa daí. E pegou. E aí agora quando eu meto uma informação, eu já dou um tapa na mesa lá, um exclusivo e tá tudo certo. Pô, Samir, a gente tá batendo aqui, tá chegando próximo a 1h30 de resenha aqui, o papo tá muito legal. Te agradecer demais por estar aqui com a gente no Alambrado. Agradecer a rapaziada que tá acompanhando a gente aqui, ó, desde o começo da conversa. 1.900, 2.000 pessoas. Ainda bem que não pediram piada, né? Pô, hoje tá... Da outra vez a galera pedia, né? Não, pediram um monte aqui, cara. Pediram? Um monte. Quais as piadas? Não, vamos puxar. Fala da barreira ridícula. Da barreira os caras já sabem, já, né, velho? O Yuri tá falando do Drill, é brabo. Vamos ver a piada da barreira. A galera vai pedir aqui, ó. Alexandre Aparecido, Café do Setorista Alambrado, mais Meu Timão, são as fontes que eu bebo. Abração pra vocês, tamo junto, Ale. E pedir pra você seguir a gente no Alambrado Alvinegro, tem o linkzinho. E sabe o que é o mais legal do Alambrado Alvinegro, do Café do Setorista e do Meu Timão? É que, cara, a gente não precisa ter rabo preso com ninguém, né? Não tem nada de vínculo. Acho que quando a gente se propôs a fazer o Alambrado, até falar pra galera. Isso, porque a gente podia ser um canal, como o Corinthians faz lá, os podcasts, até o Alfinete faz com eles lá. O Alfinete fica travado, porque o coitado não consegue falar, não dá pra criticar, mano. Então, quer dizer, o Yuri Alberto não faz gol em ninguém. Como é que você vai criticar? Você tem que ficar quieto. Só que nós temos a liberdade para falar do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, né? O Meu Timão, acho que é até mais notícia, né? Eu acho que é mais noticiar
Então, a galera aqui do Redação Meu Timão ainda dá uma opinião ou outra, mas fala muito, dá os muita caras dão notícia. opinião o O tempo seu todo. é bastante opinião, né? O meu é opinião, notícia. E o piada, nosso a gente tudo. fez também de uma maneira, o Alambrado, para ter um pouco de cada coisa, exatamente. Eu sou extremamente crítico, o Fabrício fica mais nas informações. Eu acho que eu sou até crítico demais, fala a verdade, mas o Corinthians tá merecendo, né? Porque tá passando por uma fase terrível, a diretoria terrível, Aliás, você falou o de técnico crítica, terrível. Você falou isso, dois caras que eu apanhei muito de torcedor corintiano, muito, que eu nunca gostei do Pinóquio, nunca gostei. O Vitor Pereira sempre achei uma porcaria de técnico e todo mundo ficava bravo comigo. E outro foi o Fausto Vera. Isso não é questão de informação, né? É questão de opinião e que a gente acaba apanhando por ter uma opinião sobre Como alguns eu também caras não e gosto tal. do Yuri, mas óbvio que eu torço pro Yuri. Pra mim, o Luizão veio aqui, sentou onde você tá. O Luizão falou que ele não é centroavante. E o cara tá lá de camisa 9 titular todos os jogos. Se o Se o Yuri Luizão Alberto- falou, acabou, né? Mas eu já sou contrário da opinião do Cascão. Eu acho que o Yuri Alberto a gente tem que ter paciência com ele. Pô, paciência, porque ele cara, tá longe de ser cara um tá um jogador, ele ano tá no longe de ser Corinthians. ruim. Ele tá longe de ser grosso. Ele não é grosso, cara. Tá em uma fase, o time é uma porcaria. O que é Cara, ser, a o bola que é não ser chega. grosso? O que é ser grosso? Ser Não grosso fazer é o gol cara não nunca. ter qualidade com a bola no pé? É o Luan. O Luan no Corinthians foi grosso. Ser grosso é não ter qualidade. O Túlio é era grosso no grosso. Corinthians. O Túlio era grosso. O Geraldão Manteiga era grosso. Mas os caras faziam gol, Mas o velho. Yuri Alberto também faz. Não faz, velho. O O cara tem 50 jogos no ano e 10 gols. 11 gols agora. São os neo-centroavantes, eles não fazem muito gol, são assim mesmo. Ou esses então pés. são tudo Agora- umas bosta. Agora, o Vitor Pereira, ele teve a questão da sogra, todo mundo odiou, mas ali também porque teve uma amizade forte com o Duílio, né? Porque se ele não tivesse estreitado a amizade com o Duílio, é uma coisa que pouca gente fala. É isso, eu soube disso. Soube disso, Casca? Se ele Mas não é uma tivesse tra- estreitado a amizade com o Duílio, ele teria jogado tudo no ventilador. Porque eles almoçavam juntos, ele almoçava na casa do O Yuri. irmão, o Duílio não chamou de irmão? Mas Entendeu? fez uma trairagem com o Duílio, Foi uma trairagem. Diz que jogava tudo no ventilador, Só que é o no seguinte, sentido. se não fosse irmão, entre se não aspas. fosse amigo, se não tivesse rolado uma amizade ali, o Vitor Pereira ia chegar e mandar a real, velho. Eu soltei a informação, meu timão também, não era sogra. Era questão de reformulação de elenco, tudo. Só que o Vitor Pereira, pela amizade que ele teve com o Duílio, que ele fez com o Duílio, ele não quis virar público em momento nenhum. E Pra chegar a expor falar- o cara, né? Pra não expor o presidente. E no final, meu irmão, ele se lascou. Mas tá errado, porque pra mim mentiu, tá errado. Peraí, eu não sabia dessa história, não. Não tem nada de sogra, então. Eu não sabia disso aí. Nunca ficou confirmado. Mas não tinha sogra. Não, Vitor Pereira a sogra realmente Tá doente. mas tem não- a enfermidade. Mas não é nada que Mas tirasse ele do não Brasil. era, a questão determinante não foi a sogra. Tanto foi- não foi que ele foi pro Flamengo, pô. Tanto que ele foi pro Flamengo. Ele queria. Aliás, eu tenho até o contrato dele aqui no Flamengo, me mandaram. Tanto que ele queria uma reformulação no elenco, que os veteranos, a maioria, né, o Corinthians rescindisse contrato, que é difícil, você imagine, né, abrir mão do monte de contrato ali que você tem, não tem como, às vezes não tem mesmo. E ele queria que contratasse outros jogadores, ele não estava feliz com aquilo. Só que o Duílio falou que não ia dar, a diretoria não tinha como atender esse pedido dele. Ele não expôs isso, Então a cara. gente pode dizer até que o Vitor Pereira blindou o Duílio. Blindou, certeza. Isso daí é uma informação Assumiu o BO. polêmica, porque parece. E vai ficar parecendo que eu tô defendendo o VP. Não tô. Tenho nada com ele. Até porque eu fui chamar ele, pedi pra ele me dar uma entrevista, ele falou: chega de. Como é que ele escreveu? Ele Você meteu. pediu por esses dias, aí, uma entrevista? Não, foi antes dele, não tinha falado ainda. Faz uns 2 meses isso. Quer ver? Tem aqui o. Mas ele falou recentemente lá em Portugal, foi que ele falou? O que ele falou, né? Quer ver? Ele não tinha falado, vou até falar a data, porque tá no Mas é impressionante. no Zap. Ó, no dia 11 de julho, quando eu chamei e falei para ele dar uma entrevista, ele falou: com todo respeito pelo seu trabalho, Samir, já chega de novela, ingratidão, desrespeito e mentira. Então, se ele falou isso, Aí eu não tem nem por que defender, ele nem quis me dar uma entrevista. Falei, pô, poderia ter dado uma entrevista e falado tudo aí, porque eu sabia a verdade também. E aí ele, enfim, acabou segurando a bucha, meu amigo. Então caiu tudo nas costas dele, mas não é bem. Mas a questão Vitor Pereira mesmo, claro que existe uma enfermidade na família, mas ele poderia ficar como ficou no Flamengo. Só que o Corinthians teria que atender o planejamento que então ele queria quer dizer, para todo 2024. esse rolo do Pra Vitor 2023, desculpa. todo esse rolo do Vitor Pereira é mais um fruto da incompetência da atual diretoria do Corinthians. Basicamente é isso. Sim, que errou quase em tudo. Em técnico, a diretoria do Corinthians errou tudo em técnico.
Ela começa com o Mancini, manda o Mancini embora, fecha com o Renato, porque fechou. Depois o Renato faz aquilo, que ele estava de olho ou na seleção ou no Flamengo. Ele foi pro Flamengo Foi depois. pro Flamengo, tanto que ficou comprovado que foi pro Flamengo. Eles fracassam no Renato, vão pro Aguirre, fracassam no Aguirre, pegam o Silvinho. Cara, o Silvinho foi um grande erro. Foi um grande erro. E depois, a insistência no erro. O Silvinho classificou para Libertadores. Sim. Aí você não tem coragem de falar, pô, vamos começar um trabalho aqui do zero. Eles começam com o Silvinho sem convicção nenhuma, Aí ele cai demitem naquele o Silvinho Corinthians e naquele Corinthians e Santos. Depois do Silvinho, o que eles fazem? É a única vez que eles acertam. Eles vêm com o Vitor Pereira. Só que a única vez que eles acertaram, eles erraram na administração da situação toda. Né? Porque não deram o time pro cara, o cara deram. contou essa mentira. Porque contrataram um técnico, sabiam qual era o perfil dele e não foram na linha do cara. Não, e a inocência foi terrível, né? Irmão, aquela coisa toda pegou muito mal. Aí depois, quando o VP vai embora? VP vai embora, aí vem o grande erro, né? Que O maior erro de O todos. maior erro de todos, você efetiva o Lázaro, porque o Lázaro, o trabalho dele ele fazia bem, ele não tinha que ser treinador, né? O Corinthians, enfim, ele, na verdade, o Lázaro ainda nem formado era. Ele coloca o Lázaro ali alegando, eu lembro naquele videozinho, né, numa sacada de prédio. Ele fala que o Lázaro conhece o clube. Pô, conhece o clube e não colocou o Moscardo para jogar? Conhece o clube e não colocou o Murilo para jogar? Conhece o clube e não pôs o Wesley para jogar? Conhece o clube, dá para falar mil coisas. Não pôs o Robert e Renan para jogar? Um monte de coisa. Se conhece o clube. E aí ele mantém o Lázaro depois, que foi um outro grande erro, no Campeonato Paulista, que teve a chance ali, Dorival ainda estava desempregado, e depois vem a sucessão de erros. Aí né? teve a chance de contratar o Dorival, não quis. Não quis, depois eles tentam o Tite, tentam o Mano, e aí não conseguem, né? O Mano recua também de última hora, e aí depois vem a tentativa do Roger Machado, que o GE meio que cravou, e o GE... Deu a repercussão. Não, e o GE não deu barrigada não, porque às vezes sobra pra gente isso. Não foi barrigada do GE. Tava tudo certo com o Roger Machado. Só que a repercussão foi tão negativa. Eu lembro que eu trouxe isso foi um furo também. Que eu trouxe um exclusivo e foi num pós-jogo. Num pós-jogo do Corinthians, eu não lembro qual era o jogo. Eu descobri, Samir, não vamos contratar mais. Aí eu fui lá e falei, o Roger Guedes, o Roger Machado, os caras estão desistindo. Porque foi outra loucura também. Sim. Você fecha com o cara e depois você desfaz o negócio. E aí vem o Vanderlei que eles não queriam. E aí, cara, foi uma vergonha. Eu vou contar até uma coisa. Agora eu contei toda a história, né? Eu não sei se eu já falei isso aqui. Uma vez eu fui fazer um evento, eu, o Neto, o Ronaldo e o Veloso. Nós 4 estávamos no carro indo acho que lá no Paraná. Então a viagem era longa. Toca o telefone do Neto. Era o do Ilho. Perguntando o que ele achava de Roger Machado e o Luxemburgo. O Ronaldo, nessa hora, ficou indignado. Luxemburgo não. O Ronaldo odeia o Luxemburgo. Luxemburgo não. Vai tomar no cu. Nem Luxemburgo, nem fudendo, não sei o quê. E o Neto, aí o Neto na ocasião falou, pô, mas não tem outro? E aí, porra, pra gente nem ficou unânime ali. E o Duílio teve esse lance, né? O cara não viu a voz. Que ele tem esse lance de perguntar pra torcida, perguntar pros principais caras da imprensa, pra não ficar tomando pau, né? Então, quer dizer, ele nunca teve muita convicção das paradas. E aí foi que né? unânime que ninguém ali queria... Tipo, ali desligou o telefone, unânime que ninguém gostava de ninguém. Não era bom técnico nenhum. O Veloso, que falou como um bom palmeirense, Traz o Luxo. que trabalhou com o Luxemburgo, não, o Luxemburgo não sei o que, porque o Veloso lembra dos tempos áureos do Luxa. Mas da nossa parte ali, da ala corintiana da bagaça, todo mundo foi unânime em dizer, nenhum dos dois. Isso que você falou expõe que ele não tinha convicção de nada, né? Exatamente. Chegamos aqui um pouquinho mais de 1h30 de resenha, Samir. Muito obrigado por colar na Alambrado com a gente. Lembrando que amanhã tem pós-jogo, eu e o Cascão, pós-jogo do Corinthians e Botafogo. No nosso canal Alambrado Alvinegro. No Alambrado Alvinegro, então você se inscreva na Alambrado. Tem aqui o link na descrição, aqui, ó. É só você clicar e seguir a gente lá. Segue a gente, a gente faz todos os pós-jogos no Alambrado, estamos lá falando umas groselhas, falando umas verdades também, né? E, Samir, muito obrigado por dar esse moral pra gente aqui, por comparecer e colar aqui no Alambrado com a gente. Um sucesso sempre pra você, parceiro. Não, Alambrado, show de bola, não precisei contar nenhuma piada, tá vendo? Que e a rapaziada tá alucinada pela piada aqui. Minha carreira de jornalista. Né? Por quê? Você tá querendo ser o novo Ari Toledo, pô? Contar piada é mais gostoso, né, velho? Mais suave. Do que ficar
trabalhando com a informação, né? Muito tenso, né, cara? Até amanhã, por exemplo, eu vou sofrer. Pós-jogo, os últimos 2 pós-jogos eu tava com 8 mil simultâneos, todo mundo querendo saber. Caiu, não caiu. E você faz todo jogo, você faz o pós-jogo. E sozinho ali, amigo, apurando. Vai. E aí, caiu, não caiu? Coração, né? Vamos ver amanhã, então, se Coração cai ou não cai. Porque amanhã não dá pra saber. Amanhã a gente tem que fazer o nosso alambrado e deixar o monitor ali no Samir, né? Não, é imprevisível, cara. Não faz nenhum corte, não, que não dá pra saber o que vai acontecer amanhã. É imprevisível. Porque o Corinthians, ó, os caras estão perdidos, velho. Não tem como a gente cravar uma situação que nem eles sabem o que eles querem. Ó, só lembrando que amanhã... Fala aí, Casca, você não, que é Cascão? Amanhã, durante o nosso pós-jogo no Alambrado Alvinegro, a gente vai fazer o sorteio de mais uma bola autografada pelo Craque Neto lá no Alambrado Alvinegro. Então se inscrevam no nosso canal, aproveitar a galera aí. Tornem-se membros do canal que a gente vai mandar. Só concorre a bola do Craque Neto quem for membro do Alambrado Raiz. Isso, e aí também escolhe se quer o autógrafo do Craque Neto, não quer também, né? E para se tornar um membro é só você entrar no nosso canal, tem um botãozinho assim, seja membro, clica... E segue a gente também, seja um membro, Samir. Não, o aí. Vitor Andrade, que contribui aqui, ele fala: encerra cantando o rap do Duílio, velho. Vai, vamos por aí. Não faz isso, não faz isso. Vai dar problema isso daí. Vai dar problema. Mas qual que é a frase mesmo? Eu encerro. Todo mundo erra, mas o Duílio se supera. Todo mundo erra, mas o Duílio se supera. Que coisa, hein? Não é, que foi uma frase num chat lá, e aí a gente começa a fazer um zap lá. Tem um de Paula também lá, que participa com a gente. Apesar que eu vou falar que, tipo assim, eu gosto do Duílio como pessoa, é um cara bacana. Sempre tive um bom relacionamento com ele, mas de fato... Todo mundo erra, mas o Duílio se supera. E tem uma letra mesmo, todo mundo erra, o Duílio se supera, começa no Silvinho, vai até o Fausto Vera, tem bastante coisa. Essa é boa. Depois o Samir... Não, depois você manda a letra pra mim que eu chamou ele, do caso do VP, chamou ele de amigo, chamou ele de irmão, foi muito inocente, o presidente do Timão. Eu quero essa letra depois, hein? A resenha nossa nem começou, precisava de mais 2 horas pra resenha e a... Porra, sensacional. Então é isso aí, rapaziada. Tamo lá. Até amanhã. Não, mandando um beijo pra todo mundo aqui, pro Vlad, pro Andrews, pra toda a galera que também é membro lá no Alambrado Raiz. Tamo junto. O Claudinei José Trento, lá de 4 Marcos. Tamo junto. Até amanhã. 9 horas da noite. 9 horas não. Que horas que é o jogo? O jogo é às 8 amanhã, né? Então às 10 e os quebrados. Tem a live do Samir no Café do Setorista e também aqui no Alambrado. Acompanha as duas, que você vai estar bem informado. E tamo junto. Beleza, rapaziada? É isso aí. E do meu timão, obviamente, é lógico. Você escolhe aí, tem um monte de opção. Vitor Cachorro fica lá no meio do povo lá. É grande. Vitor é grande. Vitinho é... Isso aí, rapaziada. Então é isso aí. Cola no Alambrado e vai Corinthians, tamo junto. É nóis, valeu.